Alô, alô, muito boa noite. Estamos chegando, Mesa Redonda Futebol Debate, data FIFA, mas fique por aí. Fique com a gente porque tem muita coisa pra gente falar nesse domingão à noite, nessa data FIFA. Até porque a bola rolou, temos um novo líder, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o novo líder, o Palmeiras agora tem que correr atrás, o Santos está fugindo do rebaixamento. Já no meio de semana a bola rola pelo Campeonato Brasileiro, tem nada mais, nada menos do que Corinthians e São Paulo, mas antes disso ainda tem o Brasil em campo. Vamos falar muito da seleção brasileira. Assunto não vai faltar no Mesa. E o convidado de hoje, ele tá viralizado na internet. Voltamos já, segura aí. Você gosta de gol? Você gosta de futebol? Então o seu lugar tá garantido no Gazeta Esportiva. Aqui tem emoção, aqui tem informação, aqui tem opinião. E tem as últimas do seu time ao vivo, com os comentários de quem é craque de bola e de bastidores. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Melhor hora do dia pra mim. Oferecimento GazetaEsportiva.com, muito além dos 90 minutos. Oddscanner, o melhor lugar para você comparar suas odds. Acesse agora. Vambora trocar as membranas do sistema de tratamento de água Rio Grande, São Paulo e renovar 30% da rede antiga. Vai ser fácil? Não, mas vai ser feito. Nossa Sabesp. Vambora, vambora. Meus filhos estavam sempre doentes. Foi uma epidemia de escorpião. Mataram meu filho. Por décadas, a favela do Moinho foi símbolo de dor, abandono e insegurança. Entre trilhos de trem e o domínio do crime organizado, famílias inteiras viviam sob risco constante. Quando o trem passava, a minha casa tremia, então eu ficava com muito medo por causa das minhas crianças. Eu morria de medo daqueles fios elétricos, tinha medo de trabalhar e voltar e meu barraco tá pegando fogo. Quando chovia, eu perdia tudo. Com a coragem de fazer o que nunca foi feito, o governo do estado de São Paulo abriu uma nova porta para os moradores do Moinho, reassentando cerca de 700 famílias. Agora eu tenho endereço, eu agora tenho casa própria. Eu tô morando muito bem aqui, tô satisfeita. Um trabalho humanizado, fruto de diálogo e respeito. Porque mudar a realidade exige mais do que vontade, exige coragem. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Em dezembro, elas vão dominar a bola, o campo e a tela da Gazeta. Vem aí a Copinha Feminina Sicredi 2025. Gazeta, aqui você vive o esporte. Gazeta mostra pra você. Viu só? Foi rapidinho e agora vamos até o final do programa com muita discussão, muito debate e contando com a sua participação e principalmente com o nosso convidado de hoje. É jornalista dos bons, né? Dispensa apresentação. Paulo Vinícius Coelho, o PVC com a gente aqui, né? Nas redes sociais sempre chamando. Jornalista, vou fazer uma homenagem ao Chico Lang daqui a pouco. Muito obrigado. Jornalista PVC, lá na Paramount, no UOL e, claro, nas redes sociais. PVC sempre muito atuante e é um grande barato receber você aqui. E o PVC, além de estar com a gente na bancada, ele já vai lá, sente o clima da redação, jornalista raiz. PVC, que legal ter você aqui. Prazer é meu, Garrafa, que 53 anos de
José Italiano, Perão de Castro, Roberto Avalone, Mário Marinho, Milton Neves, Osmar Garrafa, Alex Miller, Paulo Sérgio, Chico Lang. Ó, eu vou fazer uma sacanagem, já falei pra você fora do ar já de uma vez, mas... Cara, hoje as pessoas estão, você falou que eu estou viralizando, porque as pessoas estão querendo misturar o que eu faço com o que eu não faço. Claro. E eu respeito quem faz. Claro. Mas o Chico Lang original é esse aqui. Hoje tem um monte de Chico Lang do Flamengo, do São Paulo, do Atlético, do Cruzeiro, né, nos canais do YouTube. Mas Chico Lang original é esse aqui. É verdade. É isso aí. Eu sou diferente do Chico Lang, com todo respeito ao estilo do Chico Lang. Claro. Meu estilo sempre foi outro. Claro. E eu tô falando o que eu penso sobre situações específicas ligadas ao futebol, independentemente do clube. Estou falando de fraude, estou falando de multa que vira de punição que vira multa, no caso do Bruno Henrique e do Vitor Roque. Estamos falando de coisas importantes. E as pessoas estão querendo misturar tudo como se tudo fosse. Você fala isso porque você faz aquilo. Não, cara, são coisas distintas. A gente faz jornalismo, como diria Roberto Avalone, jornalismo Futebol Clube. Então, até antes de apresentar, eu só vou dar boa noite rapidamente, até antes de presentes em enquete. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alex. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. O Zé Paz segura só um instantinho para dar presentes em enquete, mas coloca na tela, né? Porque a gente conhece o PVC, como disse, dispensa a apresentação. E, para bom entendedor, meia palavra basta quando ele fala do Chico Lang. Ficou bem claro o que o PVC disse. Todo respeito pelo estilo do Chico, óbvio, que é história. Óbvio, história do né? jornalismo brasileiro. É óbvio, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Então a gente vai colocar na tela, né, com autorização do UOL, né, que rolou essa semana. E quando entrarmos no assunto, o PVC vai falar a respeito. Põe na tela. O PVC, ele citou, falou aqui, porque ele é jornalista, ele conhece, sabe que daqui a pouco a gente vai discutir o tema, mas o que está viralizado e viralizou muito na internet, põe na tela. A ação de uma multa de R$100 mil foi dado pelo relator do processo, né? Então se desenha aí um cenário positivo para o Bruno Henrique. Peraí. Vai ser uma... Peraí, vou fazer uma coisa aqui, não. O PVC foi... Não, vamos lá. Beleza, eu pago, quer? Vamos lá, 100 pau, R$100 mil. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá. Não tem problema não, a gente paga no débito. É no débito que quer pagar? Vambora! Paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. Gente, que coisa, né? Então a última informação é essa, de que a sessão vai retomar. Volta. É óbvio que o PVC vai comentar sobre isso. A gente já entrou no programa, o PVC falou e, né, eu repito, profissional que é o Paulo Vinícius Coelho, jornalista, né? Ele está ali emitindo uma opinião, a gente vai discutir, vai explicar isso, porque a gente vai, ao longo do programa, entrar no assunto Bruno Henrique. Ele se manifestou, Abel se manifestou, o jogador se manifestou e você em casa vai participar com a gente e o PVC está aqui e vai explicar o que ele pensa a respeito, todos nós vamos falar. Agora sim, boa noite, Zé Paz. Então, PVC, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Boa noite, Zé Paz. Presentes e enquete para o nosso público, como é tradição em todos os domingos. O Zé Paz esteve no Guarujá no final de semana, na praia, agora, mas veio trabalhar, né, Matheus? Zé Paz estava na praia, participando de eventos, né? Agora fazendo aquilo que mais sabe aqui no nosso Mesa Redonda. Boa noite, Zé Paz. Isso é demais, né? Boa noite, Garrafa, para você, todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Bora lá, temos muitos presentes para a galera que está acompanhando o Mesa Redonda. O primeiro deles, na tela para vocês acompanharem aí comigo, olha só essa camisa lindíssima do Atlético Mineiro, tamanho G. Obrigado aí a Chico Rei pelo presente incrível, junto com um relógio, olha aí, do Mesa Redonda, em parceria com a loja Queens Brindes. Daqui a pouco a gente vai falar do Galo Mineiro, que entrou em campo ainda há pouco aí para pegar o Red Bull Bragantino. Temos também um segundo kit muito interessante para a galera que está acompanhando o Mesa Redonda. Olha aí, o Santos, hein? Santos na tela. Santos a gente vai falar muito hoje aqui. Camisa feminina do Peixe, tamanho M, junto com uma quadra tática de vôlei e uma luva, ambos produtos da Poker. Esse e outros produtos você encontra lá na goldplaca.com.br. Temos também a nossa enquete hoje que vai mexer aqui com o programa, hein, Garrafa? Enquete muito bacana na tela para vocês acompanharem aí comigo. Envolve, claro, os líderes do Campeonato Brasileiro. Qual a chance do Palmeiras ultrapassar o Flamengo e conquistar o Brasileirão? Grande, razoável, pequena, nenhuma. Você que está assistindo ao programa, interaja comigo lá nas redes sociais, Instagram, no X,
#Mesa Redonda. A gente vai batendo aquela bola aqui e interagindo com todo mundo no nosso estúdio. Garrafa? Combinado. O Zé Paz vai, obviamente, interagir com vocês e participar também do debate. Para não perdermos tempo, até porque faltam 5 rodadas para término do Campeonato Brasileiro, só que nesse meio tem final de Copa Sul-Americana, tem final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, e obviamente não é novidade para ninguém, Palmeiras e Flamengo estão brigando para a passo pelo Campeonato Brasileiro e tem a decisão da Copa Libertadores. O Palmeiras tem uma vantagem de 3 pontos e uma vitória a mais. Os últimos 2 jogos, perdeu os 2 últimos jogos, perdeu esta vantagem que tinha. O campeonato tem um novo líder, que é o Flamengo. Vamos ver Palmeiras e Santos. O Santos conquistou um resultado espetacular na fuga pelo rebaixamento. Está fora da zona do rebaixamento nesse momento, também restando 5 rodadas para a equipe santista. Vamos ver como é que aconteceu este Santos 1, Palmeiras, com muitos desfalques, 0 na tela. Em jogo atrasado, o Santos recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro e o Peixe começou pressionando com esse cabeceio de João Schmidt. Mais tarde, Barreal, cara a cara com Carlos Miguel, viu o goleiro fazer uma linda defesa. Guilherme tentou de fora da área mesmo e também parou no goleirão. Já o Neymar tentou o dele, mas chutou em cima de Jefté. E ainda deu tempo de Zé Rafael cabecear com perigo e Kelvin salvar em cima da linha. Na segunda etapa, o Verdão voltou com tudo. O Luigi pressionou em 2 oportunidades. Flaco Lopes bateu no cantinho e mandou perto da trave. Em nova chance, Flaco dessa vez parou na defesa de Gabriel Brazão. Na sequência, Maurício tentou a jogada, Souza derrubou ele e os palmeirenses pediram o pênalti. O juiz mandou seguir. No finalzinho da partida, Escobar cruzou, Robinho Júnior ajeitou e o Roleiser mandou a bola pro fundo da rede. 1 pro Santos, 0 pro Palmeiras e fim de papo. Esse resultado aconteceu depois da vitória do Flamengo em cima do Sport. O Flamengo jogou antes, a gente vai mostrar já na sequência como foi o jogo do Flamengo. Vamos falar dos lances polêmicos de Flamengo e Sport, dos cartões amarelos, do suposto pênalti ou não a favor do Palmeiras em cima do Maurício. Mas antes, vamos pro jogo, o PVC. Assim, a leitura que eu fiz, se tivesse que realmente ter um vencedor ontem, para mim seria o Santos. Entendi que o Santos teve um melhor desempenho. É bem verdade que a vitória só foi construída nos minutos finais contra um Palmeiras desfalcado, com muitos desfalques, mas todo mundo, ou a grande maioria, sempre fala que Palmeiras tem elenco, Flamengo tem elenco, e pegou um Santos que jogou a vida lá na Vila Belmiro. O resultado foi justo ontem, 1-0 para o Santos. E por que o Santos venceu, BBC? O Santos venceu porque foi melhor. Jogou melhor o jogo inteiro. O jogo inteiro, 70% do jogo. O Palmeiras melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Santos foi muito superior ao do Palmeiras. A bola não parava na frente do Palmeiras. O Santos, ao contrário, construía a jogada com o Willian Arão de primeiro volante. Quando não tinha bola, ele até vinha entre os zagueiros, mas era o primeiro volante. Com o Zé Rafael, com o João Schmidt. Construindo o jogo pelos lados, o Barreal jogou bem, o Igor Vinícius jogou uma grande partida. Foi o melhor jogo dele. Foi o melhor jogo dele. E por isso, no segundo tempo, o Abel mexeu na marcação, avançou o Jefté para marcar o Igor Vinícius e puxou o Mikael de lateral esquerdo, melhorou, mas o Santos foi melhor no jogo inteiro. O Neymar não jogou mal ontem. Eu não vou dizer, o Neymar não foi destaque do jogo, mas o Neymar não jogou mal ontem não. O Neymar jogou uma boa partida, embora não tenha sido destaque para mim. O destaque do jogo foi o Igor Vinícius e o Barreal, que tinha saído já quando o Roleiser entrou. Aliás, eu não sei porquê, né, Paulo? Alex, Miller, Chico, enfim, todos da mesa, Miller, eu não sei porquê o Vojvoda ter deixado o Barreal no banco nesse momento difícil, mas é a opção do treinador. E aí ele entra no finalzinho, ele dá uma outra qualidade, o Santos estava numa crescente e o Santos vence por 1-0. Ô Paulo, a gente vai falar já do lance que está sendo muito comentado, foi pênalti no Maurício, não foi? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do jogo, Miller, Chico, o Alex, você, Paulo, fica à vontade. Então, eu vi o Brazão ontem um dos melhores também dentro de campo.
fez defesas assim incríveis. Lógico que o Santos fez um primeiro tempo brilhante. As substituições no segundo tempo não foram boas. Entrou o Robinho, o Lautaro. Colocaram o Lautaro na posição do Guilherme para ficar correndo atrás de lateral. O Lautaro não é esse jogador. Então o Santos no segundo tempo caiu muito até fazer o gol. Aí tem aquele negócio, né? O Neymar reclamou com o treinador de ser substituído. No finalzinho ele não estava andando, estava mal, aí o treinador não vai mexer nele de novo. Então deu sorte, né? Veio o gol, aí ele cresce novamente, o Santos cresce novamente, mas o Palmeiras não fez essa partida tão ruim como falam aí, não. Segundo tempo, uma grande parte do segundo tempo só deu Palmeiras. Ô, Rafa, para mim, o melhor de ontem que o Santos teve não foi nenhum jogador de campo, com exceção do Robinho, que para mim é uma grande revelação. Mas foi exatamente o Vojvoda. O Vojvoda colocou em campo o que ele tinha de melhor. Você vai falar assim, pô, mas é Barreal, é fulano de tal, o Ilharão, não são grandes jogadores, já foram, né? É um time mais ou menos mesclado para cima, né? Com uma idade maior, uma média de idade maior. Mas ontem o Vojvoda armou um esquema contra o Palmeiras que engoliu o Abel. Ele engoliu o Abel Ferreira com um esquema forte de marcação. O Santos não só marcava o Palmeiras na saída de bola. Quer dizer, foi um negócio impressionante o que o Santos fez ontem. Ô Alex, dá para justificar, né? Nem usou como justificativa, o Abel de modo geral não usou como justificativa, mas dá para justificar as ausências. É claro que o Palmeiras com a sua força máxima é um time, mas esse Palmeiras com força máxima foi o Palmeiras que perdeu do Mirassol. Sim. Né? O Palmeiras nos últimos 2 jogos no Campeonato Brasileiro, em reta final, em sprint. Não adianta a gente ficar olhando muito para o Santos, o Alex. Mas, o Palmeiras perde para o Mirassol, tinha vantagem, perde lá, perde para o Santos, na situação que o Santos está, né? E perde 6 pontos, em 6 pontos disputados, perdeu 6. Dá para colocar tudo na conta das ausências ou não é por aí? Tudo não, mas uma boa parte. Não é porque o time completo perdeu para o Mirassol que... Né? Nenhum time completo vai ganhar todos os jogos. O Palmeiras jogou mal contra o Mirassol e perdeu justamente. Acontece. Mas é claro que num clássico, na casa do adversário, na Vila Belmiro, contra um Santos que precisava desesperadamente dessa vitória, todo um caldeirão criado, formado, um ambiente hostil formado pela torcida do Santos, pela diretoria do Santos. O Palmeiras entrou lá com um número excessivo de desfalques, por jogar numa data inconcebível, na minha opinião. Esse jogo não poderia ter acontecido na data FIFA, nem o do Flamengo. O Flamengo deu sorte de a data FIFA contemplar um jogo contra o Sport já rebaixado e o Palmeiras contra o Santos desesperado. É óbvio que o Palmeiras hoje sem o Vitor Roque, sem Andréas Pereira, sem Gustavo Gomes... Mas o Palmeiras, espera, só posso fazer um parênteses? Não dá para você comparar com o Palmeiras. Eu quero ouvir o Miller, peraí, gente. Eu ouvi, não é o seu caso, mas eu ouvi muita gente falando, é um absurdo ter colocado o Palmeiras para jogar. O Palmeiras... Também aceitou. Né? O Palmeiras pediu lá atrás, me corrija se estiver errado, lá atrás ainda, quando do Mundial, o Santos queria jogar, o Palmeiras não quis jogar, o Palmeiras... Tanto que o Abel fala sobre o tema. O único detalhe, Rafa, disso daí é que o Palmeiras, na minha visão, comeu bola. Os outros 3 clubes, cada um cuida do seu. Flamengo, Sport, Santos e Palmeiras. Mas o Palmeiras, que é um dos interessados, comeu bola na ocasião em que houve a semana livre por conta das quartas de final da Copa do Brasil. Era uma semana que tinha data, que tinha calendário. 10 e 11 de setembro, mas dia 9, Gustavo Gomes, Ramon Sousa, Emi Martínez e Piquerez estavam na seleção. Mas eram 3, 4, não era todo mundo. Eram 4. Era melhor jogar sem eles do que jogar agora sem Vitor Roque. É que aí você aposta que lá na frente você não vai ter os 4 fora e acabou tendo os 7 fora. Acho que só para pontuar, né, Miller? Porque muita gente tem falado, e cada um tem direito de falar o que pensa, mas o Palmeiras, ele aplaudiu a CBF em todas as decisões e pediu, inclusive lá atrás, no Mundial, né, referente a adiamento de jogos. Tanto é verdade que o Palmeiras vai jogar os 3 últimos jogos fora. Miller, essa derrota, ela mostra alguma coisa para você? Né? A derrota do Palmeiras brigando pelo título e o Santos brigando para fugir do rebaixamento e o Santos vence. Com o Neymar muito longe daquilo que a gente espera do Neymar. Ela mostra alguma coisa, isso? É peso de camisa? O tal elenco existe, não existe? Enfim, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, me mostra que é aquilo que eu falei aqui várias vezes. O elenco do Flamengo tem muito mais qualidade que o elenco do Palmeiras.
porque quando se fala de desfalque do Palmeiras, o Flamengo também estava desfalcado, se não me falha a memória. Independente dos adversários. Claro. O Flamengo pega uma baba do quiabo já rebaixada, sem força nenhuma, e o Palmeiras pega um clássico num Santos com a iminência de ganhar e sair da zona de rebaixamento. Santos jogando a vida. Exatamente. Então acho que são jogos distintos, adversários distintos, porém, o Palmeiras gastou 500 milhões, por quê? Pra quê? Né? Até mais, então. O Alex está me corrigindo aqui. Gastou mais de 500 milhões em contratação e quando perde vários jogadores, né, titulares, não consegue ter a mesma qualidade do time titular. Eu acredito que ontem o Palmeiras não jogou nada, né? O Santos, né, em todo momento, como disse o PVC, foi melhor e teve mérito para poder vencer a partida, né? Acredito que o Palmeiras, até os titulares que jogam constantemente, Rafael Veiga, Aníbal, o Felipe Anderson, pelo amor de Deus, poxa vida, tá desfalcado, então eu vou provar pro treinador, eu quase que não jogo, que eu tenho condições de ser titular. Isso falta Então eu acho que esses jogadores que quase não jogam com o Abel, ontem poderiam ter mostrado um pouco mais, até porque eles estão num grande time, multicampeão, e não foi o que aconteceu. O Santos, né, um time que na zona do rebaixamento, o Neymar fora de forma, mesmo assim o Santos, com alguns jogadores, como pontualizou aqui o PVC e o Alex, o Aníbal, o Barreal jogou muito bem, né? Gostei do Roleiser que entrou. Entrou pouco, mas entrou e foi suficiente para fazer o gol. Acho que ontem o Palmeiras deu de mão beijada a liderança para o Flamengo e não precisava disso. Eu só acho, Gava, rapidinho, que no segundo tempo, eu não acho que o Santos foi superior ao Palmeiras, não. Pelo menos o Palmeiras teve algumas oportunidades claríssimas de gol. Uma com o Flaco Lopes, inclusive, que ele tinha 3 alternativas. Tocar na direita pro Maurício, na esquerda pro Luigi, ou chutar... entrou muito bem no jogo. Ou chutar, que é o que ele fez. Ele chutou pra fora aquela escolheu a pior opção, né? Escolheu a pior opção. Teve alguns momentos do segundo tempo que o Palmeiras acabou levemente, mas no geral, o jogo não jogo só 90 minutos. No primeiro tempo só deu Santos, só que foi um chute no gol só. Um chute no alvo. O Barreal, que era a bola do gol que o Carlos Miguel tirou com o pé. Que eu acho assim, 70% do jogo pra mim o Santos fez. Tudo bem, mas os 30% que o Palmeiras melhorou, teve chance de fazer gol também. Até o Brasão fez 4 defesas. Olha a defesa aí. Veja só, nós tivemos acho que 3 jogos, é isso? Se eu tiver errado, 3 jogos na data FIFA, é isso? Foi rolando. E o que a gente tem falado nas últimas rodadas sobre arbitragem, falei, 3 jogos, tudo bem, valendo liderança, mas falei, acho que vamos passar ileso na arbitragem e nas polêmicas. Não passamos. Tem polêmica e a gente vai discutir. Separa então o lance, possível pênalti a favor do Palmeiras ou não, e a gente vai discutir isso em cima do Maurício, e as expulsões dos jogadores do Sport que decidiram, claro, o desenho do jogo, a vitória do Flamengo sobre o Sport. Então quando você vai separando essas polêmicas para a gente discutir com a bancada, que a arbitragem nessa reta final está tendo um papel determinante no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que foi a vitória do Flamengo, colocou o Flamengo, né, à frente do Palmeiras. Vamos ver como é que foi o jogo e aí a gente vem para as polêmicas, os cartões dados aos jogadores do Sport que valeram expulsão e o pênalti não marcado para o Palmeiras. Eu já antecipo, para mim pênalti. Na tela, Flamengo 5, Sport 1, na tela. O Lanterna Sport recebeu o Flamengo na Ilha do Retiro e abriu o placar com apenas 15 minutos de jogo com Pablo. O Mengão respondeu no fim do primeiro tempo, nesse golaço do Luiz Araújo. Cebolinha arriscou de fora da área, a bola explodiu na trave e bateu em Juninho. Como o atacante estava de frente para o gol, a bola morreu no fundo das redes, 2-1 Flamengo. E essa lambança entre o goleiro Gabriel e a zaga do Sport deu origem ao terceiro gol do Mengo, marcado de cobertura pelo Bruno Henrique. Dá pra entender o porquê do Sport ser lanterna, né? O goleirão Gabriel estava numa noite de azar e espalmou para dentro o chute do Ayrton Lucas, 4-1. E quem fechou a goleada foi o garoto Douglas Telles. Final de jogo, Flamengo 5, Sport 1. Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão, enquanto o Sport confirmou matematicamente o rebaixamento. Se você chegou de Marte agora, né? Sim, que foi um amasso, né? Não foi isso. O primeiro tempo
foi um sofrimento para o Flamengo, 1-1. Depois, 2 jogadores expulsos. Eu quero falar do pênalti não marcado para o Palmeiras, na minha opinião, mas um Flamengo que, apesar da liderança, retomou liderança e tal, foi sofrível ontem, hein? Pelo menos o primeiro tempo. Depois, com 2 a mais, Foi. O Flamengo foi contemplado pelas 2 expulsões do Sport, porque até a primeira expulsão o jogo estava mais difícil. Tava 1-0 pro Sport. Estava 1-0 para o Sport, não que o Flamengo não fosse virar o jogo, até acho que iria virar também, mesmo sem as expulsões, mas é óbvio que quando o Sport tem 2 jogadores expulsos, um na sequência do outro, o jogo fica a caráter para o Flamengo tranquilamente e naturalmente construir essa goleada aí, sem fazer muita força. O Flamengo fez o jogo dele. Burrice foi dos jogadores do Sport, fazendo umas faltas desnecessárias. Aliás, a segunda expulsão, eu fiquei cabreiro. Então vamos ver o que a sensação era que o cara fez de propósito, sabia? Já tinha amarelo. Vai falando do jogo. Chileno, coloca segundo cartão amarelo pro jogador do Sport. Matheus Alexandre. A primeira expulsão. E o jogo, a primeira expulsão. Pois não, PVC? Não, então, o jogo estava 1-0 quando teve a expulsão do Matheus Alexandre, que não tem. A expulsão do Matheus Alexandre é indiscutível. É lógico. Ele dá o carrinho, já tinha cartão amarelo, dá o carrinho. Pra quem vai dar um carrinho desse? Pega o Ayrton Lucas. Pra quê? Pra quê? E aí nós fala que pegou a bola, não pegou a bola. Ele pode até ter visado a bola, mas ele foi vaca louca, imprudente, foi lá, já tinha amarelo, não tem como não dar amarelo. Ele não precisava fazer a falta, né? Pra que isso? Não, cara, isso é lance a bola já estava saindo. Ele toca realmente no jogador, gente? Toca. É isso? Toca. Veio a imagem por baixo? Vamos ver se veio a imagem. Só essa imagem? Mesmo que ele toque na bola também, mas ele foi muito forte, um carrinho. Já tinha amarelo. Ele resvala a bola, já tinha amarelo. Ele pega a bola, mas pega o cara também. Aí o jogo tava 1-0 pro Sport. 1-0 pro Sport. Mas sabe o que é isso, Garrafa? A mania do jogador, em vez de correr com o outro jogador, quer dar carrinho. Então pra você, Paulo, expulsão, o segundo amarelo justo. Alex? Justíssima. PVC? Justo. Sem intervenção da arbitragem. Chico? Olha, a gente... Segura que talvez não tenhamos unanimidade. Então o Chico vai pensar se foi justa a expulsão ou se o Flamengo foi beneficiado. Você vai pensar, Chico. Você vai pensar. Miller, tem que reclamar, já tinha amarelo, dá uma entrada dessa aí, o árbitro acertou em mostrar o segundo amarelo. É que eu acho que o jogador do Sport, como tá chegando o Deixa Natal... o lance, por favor, Chile. Como tá chegando o Natal, ele quis dar esse carrinho, Papai Noel, né? Como dizia o grande saudoso Tele Santana. O jogador não joga com a bunda no chão, pelo amor de Deus. Zé Paz, arbitragem. Justíssimo, não tem nem o que falar. Justo. Chico Lang, imagem na tela, você diz, o cartão foi justo? Olha, vamos falar aqui também, vamos combinar que foram 2 cartões amarelos para quem já tinha amarelo. É isso. Então as expulsões... Sobre esse lance, primeiro esse lance eu quero. Então. Justo amarelo, segundo justo amarelo? Primeiro lance, justíssimo amarelo. Bom. E o segundo também. Agora, a gente reclama de falta de critério de arbitragem. Esses lances, todos são tão compatíveis com uma certa, vamos dizer assim, linha, né, que os árbitros adotaram. O critério é o grande problema, Chico. Chileno, você cheguei aqui, você falou, não, vamos colocar esses cartões que são polêmicos. Unanimidade, hein? Esse primeiro cartão, todo mundo entendeu que a arbitragem não teve interferência. Agora, o lance com a expulsão do Ramon, também já tinha amarelo, né? Já tinha amarelo, e aí o segundo amarelo tira o Ramon do jogo. Vamos lá. Aí esse já estava 1-1. Já estava 1-1. Vamos ver. Foram em 5 minutos. Ele sai, ele nem reclama. É muita Mas falta pra que uma falta dessa cara, no meio campo? É muita irresponsabilidade do cara. Ou o cara tava com vontade de ir no banheiro e falou, vou ser expulso aqui pra ir no banheiro. Não é possível. Não é possível. Ninguém tem nada que falar do juiz, da arbitragem. O Flamengo ganhou porque o Sport foi... Ele foi expulso pelo empurrão, mas teve o pé por baixo. Teve o pé por baixo. É que a gente não tem imagem mais próxima, mas ele com a chuteira, com as travas da chuteira, ele morde o calcanhar do atacante do Flamengo. Ele foi muito forte no calcanhar do cara. Olha lá. Acertou o árbitro, Paulo. Acertou. Alex. Muito. PVC. Acertou. É o que o Paulo Sérgio falou, ele nem reclama. Sai andando. Sim. Chico, acerta o árbitro. Muito estranho. Olha, 2 lances muito suspeitos. Eu não quero duvidar de ninguém, mas eu acho que a CBF devia fazer um levantamento para ver o que esses jogadores que fizeram para ser expulsos. Esse segundo, principalmente. Esse aí foi um absurdo. Né? Você acha que ele merecia 100 mil reais de multa? Pode ser. Miller, para você, Miller. Tem uma caixinha aí. Árbitro agiu bem? Agiu bem. Nesse lance que está no meio campo, né, jogador? Chega fazendo a falta por cima, não por baixo. Diferente do outro lance. Entendi. O jogador do outro lance devia ter
disputado a bola até então, correr atrás do Ayrton Lucas, correr atrás, por cima, não por baixo. José Paz, você, desse tamanho, zagueiro, bem viril, também costuma esse tipo de jogada. Uau. Isso é normal ou era pra segunda amarela? Contra o meu tamanho. Não, ali o árbitro tá corretíssimo. Pra mim, a atitude correta dele, eu tô com eles, cara. Poxa, o cara nem reclamou. Ele agradeceu quase. Rodrigo Klein, tá o árbitro. Mas ó, eu tô com o Alex. Precisa precisa averiguar isso aí, porque não é normal fazer 2 lances no primeiro tempo desse jeito aí. Bom, o negócio é o seguinte, gente, não teve, então, de forma unânime, não sei se você em casa concordou com a nossa bancada, não teve conversa. A arbitragem agiu de forma correta no jogo do Flamengo e Sport. Então, Garrafa, você exagerou, não teve nada polêmico. Não teve polêmica na rodada? Agora vamos para Vila Belmiro, 0-0, bola dentro da área. Põe na tela, Chile. Era o Maurício com o Souza, é isso? Lateral esquerdo do Santos. Olha lá. Souza. PVC. É pênalti. A bola, ele não pega a bola. Ele pega o Maurício e não pega a bola. A partir do momento que tem um contato físico por trás e ainda por cima e por baixo, você desequilibra o jogador do Palmeiras. Você pode falar que o Maurício foi mal no lance, que ele já estava errando a jogada, como eu acho que estava. O Maurício foi mal no jogo inteiro. Mas nesse lance específico, não é porque ele estava mal no jogo que a gente não vai falar que é pênalti. O jogador do Santos vem por cima e por baixo. Ele empurra por cima e dá a alavanca por baixo. O Maurício cai, o Klaus não dá o pênalti, mas o grande vilão, para mim, é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é o VAR, que tem essas mesmas imagens na cabine e não chama o bendito do Klaus para olhar. Uma dúvida minha, se ele chamou, o Klaus, ele tem a decisão. Ele não chamou. Ele é obrigado, mas se chama, ele é obrigado aí ou também não é obrigado? Não é obrigado aí, mas assim, o Rodrigo Guarizo não chamou o Klaus. Não chamou. Não, o Klaus fica com o pé no ouvido, a mão no ouvido e faz o sinal para voltar. Qual que é a justificativa do árbitro de não dar o pênalti? Eu também não sei. Qual que é a justificativa? Mas o Klaus estava bem colocado, ele estava na meia-lua, ele olhou. Mas mesmo assim o VAR poderia ajudá-lo a salvá-lo no jogo, e não salvou. Você pega assim, o lance do De Arrascaeta no Flamengo e São Paulo na Vila Belmiro, muita gente achou que não foi pênalti, pra mim foi pênalti. Pra mim também pênalti. Por quê? Porque o Pablo Maia vem na corrida, não pega a bola e atropela o De Arrascaeta. Naquele lance, comentas que o Arrascaeta, ele deu aquela, diminuiu a passada pra vir o choque. Mas aí tem o choque, o Pablo Maia não pega a bola, pega o jogador, é pênalti. Mas nesse lance aí, o Souza chega atrasado. O Souza chega atrasado, é falha de marcação. Até porque ele tá mal posicionado. É isso aí, falha de marcação. Aí ele chega atrasado, dá o carrinho e com o pé direito, olha o que ele faz, ele faz alavanca no jogador do Palmeiras. Ou seja... O cara do VAR tá lá vendo esse lance que nós vamos ver. Eu tô falando, hoje era pra gente estar falando de bola, de liderança, e de novo estamos falando da arbitragem, gente. De novo estamos falando da arbitragem. O Palmeiras nada mais, eu não sei se o pênalti é marcado, se o pênalti seria convertido. É uma outra situação, mas um pênalti pro Palmeiras. E nessa situação, nesse momento, o Palmeiras era melhor. Será que se os... tudo no campo melhor. Tava pressionando mais, perdeu o gol, o Brazão tinha feito do jeito que o Santos tá com a corda no pescoço, Palmeiras 1-0. Se sai o gol de pênalti, muda o contexto do jogo, é outro jogo, né, gente? Acaba o jogo. É outro jogo. Gafa, eu achei que não foi pênalti não, cara. Uma boa falando pra você. Ô Chico, se isso aí não é pênalti, não tem mais pênalti. Não, tem pênalti e pênalti. Esse aí foi um pênalti que poderia ser besta, mas não foi. Não foi pênalti, Chico? Você pode olhar o seguinte, que quem empurra, quem finge que está sendo empurrado é o atacante do Palmeiras. O senhor pode participar de um exercício comigo? Eu vou propor um exercício. Pois não, vamos lá. Um exercício de imaginação, é possível? É possível. É o seguinte, vamos imaginar que o Maurício, quando mostra o lance, seja o Yuri quer ver, imagine que naquele lance ali não é o Maurício, ali é a camisa 9 do Corinthians, né, que está acontecendo isso. A sua opinião seria a mesma ou com a camisa 9 do Yuri Alberto o senhor cravaria na cal? Se fosse Yuri Alberto no lance, Chico Yuri Alberto? Yuri Alberto no lance. Pênalti absoluto. Então tá bom, é só isso que eu queria saber. É só isso que eu queria saber. Agora, esse é o nosso mas você tem que colocar assim, na cultura brasileira, isso é pênalti. Mas pra mim não é também. Opa, olha o jogador. O VAR passa 10 vezes no VAR, vai aumentar, vai ser pênalti. Pênalti de VAR. Mas pra mim não foi nada. Tanto é que não sei como que o VAR não deu esse pênalti, porque hoje em dia, encosta no cabelo do jogador dentro da área é pênalti.
Isso a gente vê constantemente em toda a rodada. Mas puxa pra a mim, camisa do exatamente, jogador, já é pênalti. pra mim isso não é pênalti. É pênalti de Mas VAR, pelo é pênalti da critério- cultura brasileira. Pelo critério adotado em toda a competição, pelas marcações que a gente vê, houve muito mais pênaltis marcados e que não foram, e esse não foi marcado e foi muito mais do que outros que foram marcados. Será aquilo que eu te falei, que eu acabei de repetir. Sim. Tem pênalti Eu entendi que você falou, muito menos agressivo que esse, que o árbitro, o VAR deu o pênalti. Eu acho que aconteceu uma coisa nesse campeonato, e a gente está... É o melhor campeonato brasileiro dos pontos corridos, ou pelo menos tem umas grandes chances de a gente avaliar isso, porque, por exemplo, o Flamengo já tem 71 pontos. O Flamengo de 2009 foi campeão com 67. O Flamengo tem pontuação de 5 campeões. E Até o faltam Palmeiras já 5. tem. O Palmeiras tem campeão, o Palmeiras tem 68, o Flamengo em 2009 foi campeão com 67. Só que acontece, só que a gente está discutindo, a gente não consegue discutir o nível técnico do campeonato, se o melhor jogador do campeonato é o De Arrascaeta, que acho que é. E aí a gente tem 2 pontos que estão pautando a discussão, que são a arbitragem e agora o STJD. A arbitragem, passou um tempo, o José Boto ficou irritadíssimo comigo porque eu comparei com o lance do apito dourado em Portugal. Aí ele falou, tá querendo dizer que eu participei do apito dourado? Eu não disse isso. Eu não disse em nenhum momento isso. O que eu disse foi que você grita de lá para você prejudicar os de cá para se proteger antes. Então por que o Boto falou 3 semanas antes de Flamengo e Palmeiras que o Palmeiras estava sendo beneficiado? Porque você vai buscar, vamos buscar lances. O Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o São Paulo, indiscutivelmente. Perfeito. Foi pênalti no Tapia. Ninguém sim. discute isso. O Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o Sport, indiscutivelmente, na segunda rodada, o pênalti no Rafael Veiga. Foi. Aí tem gente que fala que não foi pênalti do Facundo Torres contra o Fortaleza. Foi muito pênalti aquele lance. Mas, independentemente Teve disso... o lance do Gustavo Gomes, pra mim, pênalti também. Contra o Flamengo. O Jorginho contra o Gustavo Gomes foi pênalti. Esse lance, pra mim, é pênalti. Com todo respeito a opiniões diferentes. A gente tem uma crise da arbitragem. A gente não tem um benefício... Que não é de agora, né, PVC? Que não é de agora. A gente não tem um benefício claro para nenhum dos participantes do campeonato. PVC. O Flamengo ganhou o jogo do Palmeiras em São Paulo com o pênalti do Murilo no De Arrascaeta, que é absolutamente discutível. Também teve um pênalti para o Palmeiras naquele jogo, da bola que bate no Varela e foi dentro da área ou fora da área. E aí o Palmeiras perdeu o pênalti e isso desapareceu. Mas o pênalti no De Arrascaeta é completamente discutível. Depois tem o lance do pênalti do Gustavo Gomes, do Jorginho no Gustavo Gomes no Maracanã, e o Flamengo ganhou o turno e o retorno com todo o mérito, mas nos 2 jogos tem discussão de arbitragem. E aí se criou o mito de que o Palmeiras foi beneficiado o ano inteiro. O que não é verdade. Não é verdade. Tem benefício para o Corinthians, tem benefício para o Palmeiras, tem benefício para o Flamengo, para o São Paulo. Em cima disso, deixa eu mandar um beijão aqui pro Oscar Roberto Godoy. Estava acompanhando lá o pessoal lá na Band hoje, o apito final. Eu vou dar fonte, não tem porque não dá fonte. Um abração ao Neto, o pessoal lá do apito final. E o Godoy, lógico que o assunto arbitragem está sendo discutido por nós, pelo pessoal lá na Band, ESPN, enfim. Todo mundo. Está todo mundo discutindo. O Godoy, sobre arbitragem, ele faz ele levanta, né, um questionamento que vale a gente refletir. Ele falou assim, o Ramon Abate Abel, quando na arbitragem prejudicial, no caso ao Flamengo... São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras. O presidente da CBF liga e suspende imediatamente o Ramon Abate Abel. O Wilton Pereira Sampaio... Que é o xodó, não sei porquê, que é um dos piores que tem. Prejudicou, entre aspas, a arbitragem dele, não sei Contra o qual Flamengo. jogo foi. Contra o Flamengo. Flamengo né? e Palmeiras. Ou seja, foi um E no desastre. dia seguinte ele estava no Barradão. Ele continuou apitando Vitória e apitando. Corinthians. Ou seja, o Godoy, com a experiência de árbitro que tem, ex-árbitro que tem, hoje como um belo comentarista, participou com a gente aqui na TV Gazeta, é nosso convidado também sempre que pode. O Godoy falou, não é que assim, vai lá e beneficia. O recado, às vezes, é dado nos bastidores. O cara que favoreceu o Flamengo, né? Na arbitragem não acontece nada. Continua prestigiado. Continua prestigiado. Aquele que prejudicou o Flamengo, com telefone foi punido. Vale reflexão, ou não vale? Eu acho só, Garrafa, que é importante a gente pensar sobre a crise da arbitragem. Só que quando você ficou a campanha no grito não, e quem gritou mais alto, na reta de chegada, é quem está levando vantagem.
Então, esse que é o grande drama. Porque o Abel não gritou ontem. Vamos ouvir o Abel? Aí você fala. Assim, olha o que o PVC tá falando, gente. Isso aconteceu mesmo. Era jogo a jogo, diretoria do Palmeiras vinha, diretoria do Flamengo vinha, é o bastidor. Temos 2 ex-atletas aqui, o bastidor é de fundamental importância. Correto ou errado, é do futebol. Sim. O bastidor é assim, o PVC levanta, é isso mesmo. O cara já grita, o árbitro já entra condicionado, a ideia é condicionar o árbitro sempre pro próximo jogo. O apito dourado em Portugal era quem gritava mais alto, Porto ou Benfica. Todo mundo sabe disso. O José Boto quer fazer de conta que ninguém sabe que aconteceu isso em Portugal. Põe o lance. Eu não estou dizendo que ele participou disso. Estou dizendo que ele sabe como era a rotina. É diferente. E dá resultado. Põe o lance do Maurício, por gentileza, chileno, o lance do Maurício dentro da área com o Souza. Põe o lance. Repete pra gente esse lance e eu quero, na sequência, o Abel. O lance, ó, olha só, estamos lá assistindo o jogo. Tava ontem lá em Cambé, com o Mauro, o pessoal. Aí falei, pênalti. Falei, aí o árbitro não deu e tal. Falei, imagina o Abel na coletiva. Imagina o Abel na coletiva. Dentro do que falou o PVC. Vai falar um monte. Falou. Mas, vamos ver o que o Abel falou? Um pedacinho do jogo e sobre esse lance, na tela. Te posso dizer, primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me, bola de saída, o Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma de Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora. Lembro-me uma do Maurício que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Maurício leva um empurrão e não consegue acertar a bola. O Abel. Mas de um jeito assim como... Aí eu pergunto a vocês, mas é por aquele quê? negócio, né? Pô, eu tô falando, não tá adiantando. Então agora eu vou parar de falar, vamos ver se resolve. Mas não adianta, bastidores não adianta. Se possível, enquanto eles já debatem, deixar só esse ponto, esse trecho do Abel. Me causou estranheza. Qual é a leitura que vocês fazem sobre essa declaração do Abel? Foi irônica? Tipo, foi um empurrão dentro da área. Foi irônica? O Palmeiras está muito ligado à CBF, não é momento. Qual a leitura que vocês fazem sobre a declaração do Abel quando estiver no ponto de novo, da forma que ele fala de um pênalti? Esse foi pênalti, é quase unanimidade, gente. Eu acho assim, ele pode achar que não foi pênalti. O Miller achou que não foi pênalti, o Chico achou que não foi pênalti, ele pode achar que não foi pênalti. Ele não fez um escândalo, pode ser porque ele já tenha achado um lance. Mas não é a atitude comum do Abel, mesmo em lances polêmicos, ele é sempre pró time dele, ele é o primeiro a gritar. Ele chegou a falar que o Alan só escorregou no tap e para ele não era pênalti, esse aqui, então... Não, talvez ele esteja, por outro lado, ele pode estar achando que está sendo carregado em cima dele, que ele reclama toda hora, todo jogo. Acabei de falar, mas é assim. Mas não adianta, tem que reclamar, tem que falar, porque se você não falar, não existir os bastidores, o Flamengo vai lá, faz o bastidor e tem ouvidos. Você sabe como é que funciona. Mas nessas horas o Abel tem que ter uma acolhida, um suporte por trás dele, né? Que eu acho que... é o bastidor. Por isso que eu acho que a dona Leila... Mas ele tem, Chico, se tem um técnico que tem... toda a estrutura por trás é o Abel. O Chico quer dizer suporte no sentido de sair em defesa do clube num momento como esse, não deixar pro Abel se expor tanto, como ele muitas vezes faz, e ir lá no diretor de futebol e falar assim, gente, eu vim aqui só para falar que o Santos jogou melhor, mereceu a vitória, mas de novo o Palmeiras foi prejudicado num momento de decisão de Campeonato Brasileiro em que não pode... Falta isso. Eu tenho saudade até do Toninho Cecílio, que chegava na mesa, aqui é Palmeiras, eu não admito isso aqui é Palmeiras. Isso aí era uma coisa que chamava atenção. Um momento assim muito passivo. A pergunta para vocês é, o Abel, na sua sinceridade, tem dúvida ou ele foi irônico? É a pergunta para a bancada, ouvindo o Abel falando do pênalti. O Abel falando do pênalti. Todo mundo está entendendo que foi pênalti. O Miller falou que é pênalti de VAR e tal, mas na grande maioria todo mundo cravando o pênalti. E o Abel, um reclamador contumaz, fala sobre o lance, dá essa declaração, deixa eu ver. Uma do Maurício que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Esse é um Abel que eu não conhecia, gente. Acho que talvez tenha. É ironia? Talvez até possa ter um tonzinho irônico, quem sabe. Eu não sei se tem... É difícil, claro, é difícil. Ele pode estar com receio de estar sendo o tempo inteiro interpretado como um cara que reclama de tudo e virou o Abel Paz e Amor. E que pode ser bom.
Pode ser bom para ele, inclusive. Ele Agora, a relação da Leila com o Samir Chaud e com a direção da CBF, que vem desde Brasília, porque a CBF hoje é Brasília. A CBF tem o secretário-geral Gustavo Dias Henrique, que é de Brasília. A CBF tem a CBF Academy, que tem uma relação com o IDP, que é um instituto fundado pelo Gilmar Mendes e dirigido pelo Chico Mendes, que é o filho dele. A Leila tem uma relação muito próxima com a CBF, tanto que ela aceitou. O ponto mais central disso, acho que não é... O Anderson Barros falou sobre ganhar no campo. Quem vai ser campeão no campo. Falou isso na terça-feira, na reunião da Federação Paulista, no sorteio da tabela da Federação Paulista. A Leila, o que a Leila aceitou mais brandamente e que não é uma situação confortável é o Palmeiras jogar as últimas 3 rodadas fora de casa. Só tem um campeão na história do Campeonato Brasileiro, desde 59, considerando a unificação, que foi campeão jogando os 3 últimos jogos fora de casa, que foi o Vasco em 89, porque em 89 o Vasco jogou contra o Corinthians em São Paulo, penúltimo jogo da fase de classificação, e contra o Inter no Beira-Rio. E foi para a final contra o São Paulo, que ganhou 1-0 gol do Sorato, mas se o São Paulo empatasse aquele jogo ou vencesse, teria o segundo jogo no Maracanã. Então foi por uma contingência. O Palmeiras não queria jogar na terça-feira agora contra o Atlético. Aliás, o Palmeiras queria jogar na quarta-feira contra o Atlético e o Atlético tinha que estar em Assunção na quarta-feira à noite por causa da final da Copa Sul-Americana. Então o que é que se fez? A CBF conseguiu uma solução engenhosa, puxou o Atlético Bragantino e Atlético Mineiro da 37ª rodada para hoje e empurrou o Palmeiras e Atlético, que seria na terça ou quarta-feira. Não foi bom pro Atlético, né? Não, acabou. O Atlético perdeu o jogo hoje. Mas foi péssimo pro Palmeiras, porque o Palmeiras vai jogar os 3 últimos jogos fora de casa. Mas o Palmeiras, nas mudanças, quando vem a mudança em função de calendário... Ficou quieto. E emitiu uma nota. Ô Chile, prepara por gentileza, pra gente ver a tabela do Campeonato Brasileiro como ficou e a sequência de ambos. Só antes, porque como o Alex levantou aqui a lebre, que tinha muita gente falando, e o PVC também fala agora, o Palmeiras vai jogar os 3 últimos jogos fora de casa. É claro que isso é pesado. Ninguém joga. Né? Ninguém joga, só o Palmeiras. E o Palmeiras também é referente ao Santos, data FIFA. O Abel foi perguntado e ele poderia ter falado algo diferente que falou, porque perguntaram, mas jogar na data FIFA, vamos ouvir a resposta do Abel e na sequência o caminho que Palmeiras e Flamengo vão percorrer até a final da Libertadores e até a final do campeonato. Antes, Abel falando sobre a decisão de mexida de calendário da Confederação Brasileira de Futebol. Na tela. Eu sou treinador de Palmeiras, jogo com os jogadores que tiver à disposição para dar o nosso melhor como foi hoje. Mas não quero falar nisso, vocês depois entendam como quiser. Entramos com uma equipa forte, corrigimos na segunda etapa. O que eu realmente lamento é ter que querer substituir o Aníbal e perceber que não tinha soluções no banco e um jogador que estava completamente de rastros. Me parece, não sei para vocês, que o Palmeiras não quer estrategicamente nesse momento bater de frente com a Confederação Brasileira de Futebol. Me parece que chegaram no ouvido do Abel. Aconteça o que acontecer. Dá uma seguradinha. Deixa o negócio. Dá uma seguradinha, hein? Sem espanar com a... Não posso falar? Não, nada. Tá bom. É a leitura que eu faço. Conhecendo o Abel, o homem é no 230. Não dizer 220, é 230. Né? Se tinha oportunidade de falar, era do pênalti, era do calendário. O homem, tirou o pé. Será que a estratégia 5 jogos? É algo bem plausível isso que você está falando. Será que... Garrafa, você está viajando na maionese. Eu quero que vocês falem. Mas só que tem um detalhe. Uma coisa é tropeçar faltando 8, 10 rodadas. Outra coisa é você tropeçar faltando 5. Isso também tem que se levar em consideração. 2 vezes. Claro, exatamente. Então, o Flamengo tropeçou contra o Fortaleza, mas faltavam 8 rodadas. É diferente. Agora, faltando 5 rodadas... Tudo bem que o Flamengo é inconstante no campeonato, tem sido, é verdade, mas está na liderança hoje do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai ter que correr atrás do Flamengo. PVC, você citou agora a lei de quem fala mais alto leva vantagem no futebol e citou um caso emblemático. O Palmeiras parece que está diferente. Faltam 5 rodadas, Campeonato Brasileiro. Palmeiras perde 2 jogos e está pisando fofo. Está pisando em ovos. E aí?
Eu acho que o caso mais... Não falar de arbitragem, porque eu respeito quem pense que não... Eu acho que foi pênalti. Tá. O Paulo César Oliveira ontem na Rede Globo, por exemplo, achou que não foi O pênalti. único ex-árbitro comentarista que falou que não foi pênalti. Todos os outros disseram que foi. Carlos Simon disse que foi pênalti, Ana Paula Oliveira disse que foi pênalti, Renata Oscar Ruel, Roberto Godoy, Renata Ruel, todo Evelyn mundo disse que foi pênalti, o Evelyn disse que foi pênalti, todo mundo disse que foi pênalti, Paulo César Oliveira entendeu que não foi pênalti. Respeito. Claro, claro. Respeito a opinião. Para mim foi pênalti. O Abel não fala do pênalti, eu acho que mais importante do que falar sobre o lance do pênalti, que é o de todo dia, e a gente tem que parar com essa história de achar que, pô, eu vou gritar e então vou ganhar, se não gritar eu não vou ganhar. Cara, não pode ser por causa disso, né? Eu concordo com você. Não pode mas ser. assim que tiver o cartão azul pra gritar, ele é o primeiro a gritar. Mas o que o Boto fez ali atrás, no dia de Palmeiras e São Paulo, que foi o mesmo dia que o Flamengo perdeu pro Bahia, o Palmeiras ganhou do São Paulo de virada, teve o lance do pênalti no tapa, indiscutivelmente, o Palmeiras virou o jogo em 19 minutos. Na sequência, às 6h30 da tarde, o Bahia ganhou do Flamengo 1-0. Naquele dia o Boto falou, é muito estranho o que está acontecendo, o que é que está acontecendo com o nosso rival. Então ele gritou lá 3 semanas antes do Flamengo e Palmeiras. Então o Palmeiras está mudo, quieto, e mais do que o lance do pênalti, para mim, é a questão da tabela. Ah, foi engenhosa a solução da CBF? Foi, mas só foi engenhosa porque o Palmeiras admitiu uma coisa que não aconteceu na história dos pontos corridos. Pode pegar toda a tabela. Todo time, nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, faz uma em casa, uma fora. Uma em casa, uma fora. Sim, 2 fora e 2 em casa. 2 fora e 2 em casa. Todo time, desde 2000... Que é o normal do ponto corrido. E é isso, o Palmeiras aceitou mas e há não 2 gritou. semanas atrás, há 2 semanas atrás aqui, nós estávamos conversando e mostrou os últimos jogos das duas equipes. Vamos ver, e aí todo mundo deu o Palmeiras como favorito. Mesmo com esse uma estrada mais fácil. Gente, uma estrada mais fácil. Tá lá, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, primeiro, antes dessa sequência, só mostra a classificação, Chile. Depois você volta aqui. Né? Aí vamos com a sequência até a Libertadores e sequência final do Brasileiro. Olha lá, então ficou assim, falando da parte alta da tabela. Flamengo, com os 2 jogos de ontem, o Flamengo retoma a liderança, vai a 71 contra o 68, 3 pontos de vantagem. Número de jogos o mesmo, número de vitórias o mesmo. Cruzeiro 64, Mirassol fechando. Esse Mirassol é incrível, né? Mirassol fechando o G4 com 59. Bahia é o 5º, Botafogo o 6º, Fluminense o 7º, Bragantino o 8º, São Paulo o 9º, Atlético Mineiro o 10º. Daqui a pouco a gente fala da sequência da classificação. Antes de Libertadores, Chile, põe a classificação até a final do Brasileiro. Pode ser assim? Você prefere, Chile? Podemos? Não, tudo bem. Vamos analisar aqui primeiro, ó. Então, antes da final tem a final da Libertadores. Antes de todos os jogos tem a final da Libertadores. Olha a sequência até a Libertadores. Palmeiras tem vitória em casa, no meio de semana. Flamengo, Fluminense fora. Depois, no final de semana, o Palmeiras pega o Fluminense no Allianz. O Flamengo pega o Bragantino em casa. E depois, antes da decisão da Libertadores, Palmeiras pega o Grêmio fora e o Flamengo pega o Atlético. Pode ser o Atlético campeão da Sul-Americana ou não. Quem tem um caminho mais complicado, né? E a pergunta é, o Flamengo vai levar essa vantagem até a decisão da Libertadores ou não? Só para responder o que o Paulo Sérgio falou, você pode achar a tabela do Palmeiras mais fácil ou mais difícil. O que eu estou dizendo só é que a tabela sempre respeita, nos 4 últimos jogos, 2 em casa e 2 fora. Sempre respeita. Sim. E com a variação, casa, fora ou fora, casa. E dessa vez, por uma circunstância, teve que mudar. E o Palmeiras aceitou a mudança. Eu acho que a CBF foi muito bem na mudança. 2 momentos que a CBF foi muito bem. Quando o Flamengo reclamou, mas foi muito bem, ela salvou o Campeonato Brasileiro. Porque o campeonato ia terminar no dia 21 de dezembro e no dia 10 o time que ganhar a Libertadores tem que estar na Copa Intercontinental. É isso. Então, se não tivesse invertido a tabela com a Copa do Brasil, não tinha campeão brasileiro esse ano. A CBF salvou o Campeonato Brasileiro ao inverter e jogar a Copa do Brasil para o final do calendário. Palmeiras não gritou. E foi extremamente engenhosa a mudança para puxar o Bragantino e Atlético para hoje e para jogar Palmeiras e Atlético para a penúltima rodada. Só que causou uma situação inédita nos pontos corridos. E o Palmeiras não falou nada.
E o Palmeiras não reclamou. PVC, já que você está com a palavra aí, começando por você, quem tem o caminho mais complicado, menos difícil, e o Flamengo chega para a final em vantagem ainda no Campeonato Brasileiro, dá para dizer isso? Olhando esse cenário, eu quero que A gente vai chutar. A chance do Palmeiras ser campeão brasileiro é antes da Libertadores. É antes da Libertadores. É o Flamengo perder o jogo do Fluminense, ou perder o jogo do Atlético, ou empatar um dos dois e empatar com o Bragantino. Que o Bragantino se recuperou, né? Ou seja, para você o título do Palmeiras passa por essas 3 rodadas, é isso? O Palmeiras tem que ganhar os 9 pontos e torcer para o Flamengo perder 3 pontos ou 4. Obrigatoriamente passa. Obrigatoriamente passa, até porque o Flamengo é líder do campeonato. Tá. Ele tem que torcer para o Flamengo tropeçar e ele vencer. E olhando aqui, dá Miller, para que aconteça isso? 9 pontos? Os dois times para mim, nesses 3 últimos jogos, nesses 3 jogos que você está dizendo aí, os dois têm uma trajetória relativamente, teoricamente, fácil. Tá. Só o Atlético Mineiro com o Flamengo que vai ser o Atlético campeão da Sul-Americana, amolece mais. Agora, o Grêmio tá lá embaixo na tabela, e aí? Vai pegar o Palmeiras. Lá no próprio Vitória. Exatamente. O Vitória precisa de pontos para passar novamente. Pega 2 times desesperados, Garrafa, o Palmeiras. E Fluminense é campo neutro. E o Vitória. No Maracanã, exatamente. Não é jogo fora. Não é jogo fora, é neutro. Consta na tabela como se o Flamengo fosse jogar fora, mas é Maracanã. São 2 casas, exatamente. O ano passado o Vitória ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. PVC, claro que é situação de imaginação. É chute, exatamente. É esse cenário que você falou. De 3 vitórias do Palmeiras e o Flamengo perdendo pelo menos 3 pontos. Você acredita? É possível olhando aí? Possível é. Hoje, olhando para a tabela, a chance do Flamengo ser campeão brasileiro é muito maior. Agora, vou fazer um pecado mortal do Palmeiras, que é igual ao do ano passado. O ano passado, por exemplo, o Palmeiras perdeu para o Vitória. A gente podia, no Allianz Parque. A gente podia dizer, perdeu para o Vitória no Allianz Parque e perdeu o campeonato. Não foi. O Palmeiras ficou 6 pontos abaixo do Botafogo. E perdeu para o Botafogo no turno e no retorno. Onde ele perdeu o campeonato? No confronto direto. E neste ano? Também. Ele perdeu para o Flamengo no turno e no retorno. Sim. Se ele perdeu o campeonato, ele perdeu no confronto direto. Não tem... O pecado mortal do Palmeiras é perder o jogo ganhou no confronto direto. Exatamente. Até porque o jogo no passado contra o Vitória não foi na reta final. Não, foi a primeira rodada. Exatamente. Diferente. Mas, eu acho que eu, como palpite, já que a gente aqui só pode palpitar em relação a isso, uma lógica, o meu palpite é de que Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores com uma diferença menor do que está hoje. Talvez com o Flamengo até à frente, mas eu acho que o Flamengo não vai ganhar os 3 jogos e o Palmeiras, obrigatoriamente, vai ter que somar mais pontos para buscar o título. Eu acho que essa diferença cai, só não sei se o Palmeiras consegue alcançar. A sequência até a final do Brasileiro, Chile, por gentileza, então. E o Paulo e o Chico ainda não falaram. Aí já são todos os jogos, né? Os 5 que faltam. Então, os 2 últimos para cada equipe são os 2 últimos... Pós-Libertadores. Né? Pós-Libertadores. Repara o Flamengo. Casa fora. Que é todo mundo. Mas todo mesmo mundo assim, essa trajetória do Flamengo é mais difícil. É mais difícil. Por que difícil? O Mirassol, Paulo, muita gente apostando, o Flamengo vai pegar o Mirassol lá em Mirassol. Quando chegar lá em Mirassol, o Mirassol já resolveu a vida dele. Tá Libertadores. O Mirassol não tá nessa daí, não. O Mirassol em casa é uma equipe muito competitiva. E os clubes grandes têm perdido ponto lá. Mas é que na última rodada ele já tá na sombra. Exatamente. Então, mas aí... mas tá na sombra, mas jogar contra o Flamengo mais tranquilo e mais à vontade. Pera, olha o que me veio à cabeça. Hoje eu tô meio assim, hein? Eu tô andando demais com o Matheus. Olha só. Não vamos falar nem mala branca, nem mala preta. Vamos falar na tal da mala. Imaginemos que Palmeiras e Flamengo cheguem até a última rodada brigando pelo campeonato. Que o Palmeiras dependa da... Mirassol pode resolver o campeonato. Pode. Se engrossa o jogo, o Flamengo precisa ganhar do Mirassol. Tia Leila com o seu avião. Pegar os aviãozão em Congonhas ou no Catarina? Tá podendo sair de Congonhas? Já não? Já pode? Mas vou jogar em Mirassol de ônibus. Mas para uma missão especial, acho que é avião, PVC. Para essa missão... Eu não entendi. Tia Leila pega o avião em Congonhas. Atenção, senhores passageiros. Destino a Mirassol. Vai a Mirassol. Ou um enviado dela vai e chega com Existe isso. Não vamos falar de cor da mala, mas é uma mala recheada. Existe isso em última rodada de campeonato? Um bichinho extra, um incentivo.
Existe isso? Porque tá todo mundo entendendo que o Mirassol já resolveu a vida na última rodada. Na Alemanha tem? Na Alemanha tem, Paulo? Tem, Paulo, isso? Não, saiba não. Deixa eu ver, olha pra mim, Paulo Sérgio. Você tá tirando. Eu não falei nada, só pra olhar pra mim. Não, que eu saiba não. Mas existe isso no futebol? Não precisa citar nome. Na Itália tem, Miller? Claro, exemplo, mas peraí, mas o exemplo maior foi o Rossi, que foi preso por 3 anos. Justo, claro. O saudoso Paulo Rossi. O chefe de torre, ele foi Miller, preso. você vai continuar, o chefe da torre do aeroporto falou, Garrafa, o aeroporto é em São José do Rio Preto, não vai a Mirassol, que o avião da Tia Leila é muito grande. Olha, Garrafa. Quando foi a última vez que você foi para o Rio Preto de ônibus? Foi com 96, Palmeiras e América. É? Depois foi de busão. Depois você foi de avião? Já fui de avião com o São Paulo, né? Mas com o Mas Palmeiras para levar espécie é melhor do avião, né? Garrafa, mas o que você está falando aí, eu acho que não prossegue. Em que sentido? Para mim, se chegar na última rodada do Palmeiras, dependendo do Mirassol, esquece. Eu acho que a qualidade do Flamengo aí não vai deixar passar esse título. Não passa. Para mim, eu acho que o Flamengo chega contra o Mirassol, já chega para mim praticamente campeão. Se não acontecer, por isso que eu tô falando, se não acontecer um tropeço do Flamengo nesses 3 exatamente. jogos, resolve. Ele vai chegar na última, ele tem uma chance gigantesca. Na última rodada, já chega campeão, Garrafa, não tem jeito. Campeão na 37ª pro Ceará. Estamos no campo da hipótese. A Mas Libertadores, aí Libertadores, tem muita gente apostando o seguinte. Aí dá aquela acomodada. É bolsa de apostas, né? Muita gente dizendo o seguinte, um ganha a Libertadores, outro ganha o Brasileiro. Eu entendo que quem ganhar a Libertadores bate o Brasileiro. Porque você perder, por exemplo, imaginemos o Flamengo perdendo a Libertadores pro Palmeiras. Em 2 jogos, se precisar daqueles 2 jogos, você virar a chavinha, eu acho que é muito complicado. Você vai numa ressaca danada e quem ganhou vai embalado e vice-versa. Caso o Flamengo ganhe a Libertadores, eu acho que quem ganhar para mim a Libertadores, e a minha aposta sempre foi no Palmeiras. Eu acho o contrário. Você sendo o campeão, você joga mais à vontade e aquele Então a pergunta é, como termina a temporada? Palmeiras e Flamengo. Quem será o campeão da Libertadores? Aí é palpite, Paulo. É palpite, a gente já fez uma avaliação. Só pra gente sentir o termômetro. Eu acho, particularmente, que o Flamengo, pelo futebol que está mostrando, ele vai ser campeão antes de disputar a Libertadores. Nossa. Ele já chega nos campeão. 3 jogos. Nos 3 jogos. Os jogos dele. Como diz o PVC. Ele vai fazer um amistoso de alta performance contra o Mirassol. O Mirassol não vai atrapalhar o Flamengo. E o Flamengo sendo campeão da Libertadores, ele será também campeão do Brasil. Já é campeão brasileiro para você. E aí ele será campeão da Libertadores também? Vai ser campeão da Libertadores também. Então, tem um time mais experiente que o Palmeiras. Para você, Miller, observando o elenco, times, o que as equipes estão jogando, estão oscilando demais, a sua aposta hoje seria quem seria o campeão da Libertadores, na ordem quem seria o campeão brasileiro? Eu falei já várias vezes aqui que para mim o campeão brasileiro é o Palmeiras. E o da Libertadores é o Flamengo. Tá certo. Né? Depois desse tropeço do Palmeiras, o time do Flamengo agora, líder do Campeonato Brasileiro, eu acho que dificilmente o Flamengo vai querer tropeçar nas próximas rodadas. Zé, pela qualidade que tem. Desculpa, Miller. Para você, Zé, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É difícil não condicionar com o que aconteceu agora. Eu acho que a chance do Palmeiras é o Flamengo tropeçar diante do Fluminense por ser um clássico. Acho que agora o Flamengo tem tudo para ser campeão dos 2. Campeão dos 2, PVC. É palpite, é uma avaliação daqui. Lógico, tem muita coisa para acontecer, apesar de 5 rodadas e uma decisão enorme, gigante lá em Lima. Flamengo ganhou o Brasileiro e o Palmeiras ganha a Libertadores. Flamengo Brasileiro e Palmeiras Libertadores. Alex Miller. Até a rodada passada eu estava que o Palmeiras seria campeão brasileiro. E eu vejo o Palmeiras mais sólido, mais consistente do que o Flamengo, inclusive hoje, mesmo tendo melhores peças individualmente. Eu acho que o Flamengo não está fazendo um período tão regular. Contra o próprio Sport ele teve dificuldade, depois dos 2 expulsos. Alex, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Neste momento, eu acho que está mais para o Flamengo ser campeão brasileiro e sinto o Palmeiras forte para ser campeão da Libertadores. Paulo? O Flamengo na final de Libertadores é Flamengo. Eu vi em 21. Então calma, depois segue o líder. E brasileiro? E o brasileiro eu acho que eu continuo com o Palmeiras. Palmeiras. Eu tinha falado
Palmeiras, apostando muito no Palmeiras, o Flamengo, esse vacilo aí do Palmeiras perdeu 6 pontos. Eu não consegui. Eu te falei, uma coisa é você vacilar com 8, 10 rodadas faltando. Isso. Agora você vacilar com 5. Perder de 6 pontos, o time brigando pelo título perde os 6. Vacila no momento que não se deve. Então, O Flamengo perdeu quando podia perder. No Fla-Flu, eu tive no Maracanã no último. O Flamengo foi muito superior à equipe do Perdeu Fluminense. 5 gols. Muito superior. A gente ainda vai falar. A gente vai. Pois não, Pedro. Fez um gol aos 40 do segundo tempo. O gol do Pedro. Com o Pedro. Mas perdeu, pô, Mas quantas oportunidades teve teve Fluminense toda na retranca. Exatamente. Toda na retranca. Quantas oportunidades o Flamengo teve? Poxa, inúmeras. A gente ainda vai falar, obviamente, do caso Bruno Henrique e Vitor Roque, que foi assunto na coletiva tanto do Felipe Luiz como do Abel. Vamos falar do Santos, obviamente. Estamos no jogo Palmeiras e Santos, porque tem o Santos, tem Neymar, seleção brasileira. A gente vai seguindo, vai preparando então, né, a história aí do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se manifestou ontem, depois da partida, da forma que veio a punição a ele, não veio punição por jogos. Não é? O Felipe Luiz também falou e cutucou a imprensa. Ou seja, eu não fiz nenhuma aposta, nada, nem aposto, tal. Brinco aqui na rapaziada com mesa de palpite, é o máximo que eu vou, e tudo bem se apostar com responsabilidade, quem aposta que siga a vida. Mas sobrou até para a imprensa. Então prepara esse tema pra gente. O PVC, veio a... E você... Ai, meu Jesusinho, Cristinho, já me descobriram aqui de novo aqui. Como é que ia falar? O PVC, já descobriram. A imagem que a gente colocou no início do programa, foi ainda antes do julgamento, é isso? Foi na segunda-feira, quando o Bruno Braz, que é o repórter que está falando que tinha o voto do relator pedindo a conversão, um pediu vistas e o outro pediu a conversão em multa, com base na suposição, porque não é bem verdade, de que não existe artigo para punir o jogador. O PVC, sempre muito bem informado, ele traz a informação ainda que aconteceu e que se confirmou no julgamento. E aí o PVC, a gente mostrou lá no início do programa e dissemos que o PVC, e todos nós vamos falar sobre o tema, principalmente o PVC, porque ele tomou essa atitude lá no canal UOL, né? Porque já ali o PVC trazia a informação de que teria sim... O Bruno Braz trouxe a informação, o Bruno Braz é o repórter. O Bruno, legal, Bruno. E o PVC, obviamente, ali executando como a função ali de comentarista, falou, é multa? Se é multa, põe na tela o PVC, lá no UOL, põe o PVC. A ação de uma multa de 100 mil reais foi dado pelo relator do processo, né? Então, se desenha aí um cenário positivo para o Bruno Henrique. Peraí. Vai ser mais... Peraí, vou fazer uma coisa aqui, não. O PVC foi... Não, vamos lá. Beleza, eu pago, quer? Vamos lá, 100 pau, 100 mil reais. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá. Não tem problema não, a gente paga no débito. É no débito que quer pagar? Vambora, paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. Gente, que coisa, né? Então a última informação é essa, de que a sessão vai retomar. Paulo Vinícius Coelho, né? Tomei a palavra lá na abertura do programa, vou devolvê-la a você. Um abraço ao Bruno Braz pela informação, que colocou o PVC... E o GC aí tá muito amigo, né? Muito amigo o GC aí. O PVC disse que vai pagar. Sim, eu não vou pagar, porque o Michel Acerto... O que aconteceu, PVC? Deixa eu falar uma coisa aqui só. Michel Acerto é filho, né? Michel Acerto é filho. Eu acho que a minha comunicação foi equivocada. Eu tenho um erro de comunicação. Então, já até pedi desculpas pelo erro de comunicação. Se a gente quiser levar a ferro e fogo, o Michel Acerto disse, depois do julgamento, perguntado se quem vai pagar a multa, se é o jogador ou se é o Flamengo, ele disse, isto tem que ser resolvido entre o clube e o jogador. Ou seja, ele deu margem a que o clube pague a multa. Claro. O que no fundo, que eu estou dizendo é que 100 mil reais para o jogador, para o Flamengo, e para uma pessoa que tem esse dinheiro na conta, você paga no débito. E é o mesmo caso do Vitor Roque. Né? O caso do Vitor Roque vai ter uma transação disciplinar que vai evitar a suspensão dele, né? Vai evitar o julgamento dele, que seria na segunda-feira, e ele não vai ser suspenso na reta de chegada do Campeonato Brasileiro pelo caso da homofobia. E acho que o certo era ter o julgamento. Claro. Assim como eu não disse que o Bruno Henrique tinha que ser condenado. Eu disse claramente, ele tem que ser julgado. Ele pode ser absolvido. Ele podia ser absolvido. Em relação ao que a gente vai ver já o Felipe Luiz dizendo, ele não foi absolvido.
O Bruno Henrique não foi absolvido. Ele teve a punição transformada em multa de 100 mil reais. Assim como o Vitor Roque vai ter a punição transformada em multa de 80 mil reais. Mas isso não é absolvição? Não é absolvição. Ele foi condenado a pagar a multa. O que o Billy está querendo dizer é que como você colocou... É branda a punição. Sim, mas a punição, esse valor é irrisório dentro do patamar do mundo da bola. Por isso que eu estou falando, a gente paga no débito. É como se fosse uma absolvição. Eu pago no débito, para mim vai me fazer falta. Vai me fazer falta. E acho que, repito, a minha comunicação foi equivocada. Já pedi desculpas pela comunicação. Mas o que eu estou dizendo é claro. No politicamente correto, PVC, e aqui não é porque você está aqui na minha frente, porque você é um colega nosso, assim, pela sua história no jornalismo, dispensa isso, porque ficou muito claro. Tem tanta gente que fala tanta bobagem por aí, e o PVC estava ali ilustrando, e ele está, obviamente, com todo o talento que tem, se desculpando da forma que se comunicou. Mas ficou muito claro, porque estávamos na internet ali, e o PVC estava se comunicando, deixando muito claro o que ele pensava, ficou muito claro. Agora, os personagens falaram, né? O Abel, ele entra como personagem dessa conversão de punição, ou pelo menos da punição vindo no aspecto de multa. O Abel Ferreira e o Palmeiras entram, porque, né, o Bruno Henrique em campo faz a diferença também para o Flamengo. Vamos começar ouvindo o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, na coletiva, falando sobre o Bruno Henrique. Aí tem o Bruno Henrique e eu quero ouvir também o Abel Ferreira, para a gente arrematar o caso. Começando com o técnico do Flamengo, perguntado sobre a multa que recebeu o Bruno Henrique. Vamos ouvir. O Bruno, é ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado. Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é para o Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Aqui no Mesa Redonda é assim, todos os lados da questão. O Abel também foi perguntado, não é, sobre o caso Bruno Henrique, porque interessa diretamente no campo ao Palmeiras, e muita gente entendia que deveria ter sido julgado, talvez a pena acontecesse com punição de jogos, mas veio a conversão em multa. Abel Ferreira sobre o tema, e prestem atenção na resposta do Abel. Eu sou um cidadão paulistano, não é? Consideram-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser
o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. O Abel, ele tem uma inteligência para utilizar as palavras, fica claro para mim o pensamento dele. Porque ele tem razão, né, cara? O futebol é um exemplo e é mesmo. Nós, como jornalistas esportivos, somos formadores de opinião. O esporte é um formador, né, na conduta, desde a da criança até a formação de um homem, e o Abel se utiliza, que o esporte tem que dar exemplos. E aí eu entendo, não sei se você na sua casa ou se vocês entendem da mesma forma, o Abel entendeu que do jeito que ficou não foi o que ele imaginava. A gente passou, nossa geração, todos nós, passamos os últimos 50 anos ouvindo que deputado é tudo ladrão. A gente não ouviu isso? A vida inteira você anda na rua, não estou falando que são ladrões, estou falando que ouvimos, é um lugar comum que a gente ouve na rua as pessoas falando que o deputado é ladrão. Hoje, sabe o que acontece? O cara passa no teu telefone, do outro lado da rua, teu vizinho, liga pro seu celular, aparece o logo do seu banco e ele te dá um golpe de 80 mil, 50 mil, 10 mil, 2 mil, dá golpe em aposentado, dá golpe em senhora de 80 anos. Não é isso que está acontecendo? Meu tio levou 86 mil dele. Essa é a sociedade. Eu tomei um golpe de 82 mil reais. E eu tomei um de 11 mil. Então, olha lá. Esse é o golpe que você está levando na sua casa. Você está levando, o cara está ligando para você e você fala, eu não vou atender porque é spam ou porque é golpe. É isso que a gente está vivendo. Sabe o que acontece no caso do Bruno Henrique, quando as pessoas estão passando a mão na cabeça? É a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Passou-se informação privilegiada para um apostador, que ele pode ser inocente, mas tem um processo criminal. Ele não está isento disso. Tem um processo criminal. O julgamento só foi para a esfera esportiva porque teve uma denúncia do Ministério Público aceita pelo Tribunal de Justiça de Brasília. Foi por isso que foi para o Tribunal Esportivo. E é muito menos importante no Tribunal Esportivo do que no criminal. E ele vai ser julgado no criminal, vai seguir o inquérito. E se ele for absolvido, ótimo, que bom, vou dar um abraço no Bruno Henrique, porque fala assim, pô, que bom que você é inocente. Ele pode ser inocente. O Paquetá foi inocentado. Então pode ser. Mas o que não pode acontecer nesse esquema dos jogos, da manipulação de resultados, qual é a diferença do Aleph Manga e do Bruno Henrique? O Aleph Manga recebeu 45 mil reais para tomar um cartão amarelo. E sabe qual foi a punição dele? 360 dias e 35 mil reais de multa. O tribunal quase falou para ele assim, pega aqueles 45 que você recebeu e paga a multa. Você não ganhou 45 para tomar um cartão amarelo? Pega os 45, tira 10 pau para você e paga 35. Só que ele pegou 360 dias. No Tribunal Esportivo, a alegação do Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, que foi brilhante do ponto de vista jurídico, ele disse, não existe artigo, não é verdade. Ou então a gente vai chamar dois auditores que votaram por 270 dias, você vai dizer o quê? Que a Mariana Barreiras, que votou por 270 dias, é incompetente? Que ela não conhece a legislação? Mais que isso, ignorante. Ela é ignorante? Ela não conhece a legislação? Não, ela conhece e conseguiu enquadrar no artigo que ela pediu 270 dias. Fica claro. Se você enquadrasse no 283 do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, eu não sou advogado, mas eu conversei com advogados. E com juristas. E com o Walter Meurovic, que é jurista, enfim, e com o Andrei Kampf, que é advogado esportivo. Se você aplica o 283, ele vai dizer que nos casos omissos remete-se à legislação internacional. E aí você vai no artigo 17 da FIFA, que vai dizer que manipulação de resultados ou compartilhamento de informação privilegiada é passível de punição independentemente de ter recebido ou não vantagem financeira. Que é o caso. De não ter vantagem. Então ele podia ter sido enquadrado ali. Mas não foi, ok? O STJD mudou a pena. Não é verdade que ele foi absolvido. Não vamos criar uma figura diferente. O caso do Vitor Roque é parecido porque homofobia é crime. Tem uma diferença. Uma única diferença. E eu também acho que no caso do Vitor Roque, com o perdão da comunicação equivocada, que eu já me desculpei, também dá para passar no débito. Não eu. O Palmeiras passa no débito ou o Vitor Roque passa no débito. É crime também. A homofobia é crime. Só que a diferença é que ele não tem uma denúncia. O Ministério Público não fez a denúncia. Não chegou no Ministério Público.
Podia ter chegado, mas não chegou. O caso do Bruno Henrique só foi para esse TJD quando chegou no Ministério, quando o Ministério Público confirmou a denúncia. Essa é a grande diferença. Agora, por enquanto. Agora, só um detalhe, PVC. Qual que é a diferença do processo do Bruno Henrique para o processo do Paquetá, que foi absolvido? O Paquetá é um outro país. O Paquetá foi o processo inteiro. A Federação Inglesa foi um processo esportivo, não foi criminal. A Federação Inglesa chegou ao final do processo e entendeu que não havia suficientes provas. Teve para a condenação. Suspensão nesse meio, não? Não, ele não foi suspenso. Não teve. Não foi suspenso. Ele só não foi convocado para a seleção brasileira por precaução e por preservação dele. Mas ali o que aconteceu foi que, ao final do processo, não se disse que ele era inocente também. Se disse foi. Ele acaba sendo inocente. Não temos provas, logo presume-se a inocência e ele foi inocentado. O Bruno Henrique, tanto a legislação da STJD podia punir, que na primeira instância puniu em 12 jogos. Então, assim, aí não vem querer me enganar de dizer que assim, não existe artigo, não existe legislação. Mas a princípio ele foi punido, Bruno. Ele pegou 12 jogos. Até porque teve votos. Bom, o que tá bombando na nossa rede, porque quando eu perguntei quem ganha o quê, se o Palmeiras ganha a Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo e tal... Então vamos colocar um raio-x, porque eu quero falar do Santos. O Santos está respirando, e é Palmeiras e Santos, né? O Santos está respirando fora da zona de rebaixamento. Tem o Neymar, tem a seleção brasileira, mas antes... Então, se você está em casa, na dúvida, se está bombando, né, Zé? Está bombando as redes aí, todo mundo falando quem vai ser campeão, não é isso? Todo mundo quer saber, Palmeiras, Flamengo, e agora também falando sobre o Neymar aí. Então, preparamos para você um raio-x dos dois treinadores. O Felipe Luiz começou o ano passado, né? Vinha das categorias de base, pegou o Flamengo. Do ano passado ele assumiu. É isso, né? E o Abel com o seu histórico. Então, o recorte desse raio-x é na temporada. E aí você na sua casa define o que cada um pode fazer com Palmeiras e Flamengo. E na sequência tem Santos, tem Corinthians, São Paulo, Seleção, Neymar. Tem muita coisa. Vai na tela o raio-x dos técnicos finalistas da Libertadores e do Brasileiro. A grande final da Copa Libertadores da América desse ano promete ser uma das mais disputadas de todos os tempos. E essa disputa toda, é claro, tem muito a ver com a qualidade dos elencos de Palmeiras e Flamengo. No gol, o rubro-negro carioca conta com um argentino que vem sendo um dos principais destaques do time nessa temporada. O goleiro Rossi tem protagonizado jogos incríveis e é um dos pilares do Flamengo em 2025. Já no lado palmeirense, o paredão atende pelo nome de Carlos Miguel. O jogador foi contratado por 35 milhões de reais e ganhou a titularidade em outubro, depois da lesão do ídolo palmeirense, o Everton. Foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram e nós contratamos um jogador para nos ajudar e reforçar nesta posição. A linha defensiva titular do professor Abel Ferreira é formada pelo quarteto Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. A do técnico Felipe Luiz tem o Varela, os Léos, Ortiz e Pereira, além do super experiente Alexandro. Prezo muito pela fase defensiva da equipe, dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Mas para que esses dois times encaixem direitinho nas partidas é fundamental a presença de um meio de campo sólido, consistente e, claro, bastante criativo. Por isso, o Flamengo conta com o Eric Pulgar, com o Jorginho e com o Arrascaeta. No Palmeiras, a trinca de meio vem com Aníbal Moreno, Andrés Pereira e o garoto Alan. Sorte dos palmeirenses Felipe Anderson, Flávio Lopes e Vitor Roque, e dos rubro-negros Carrascal, Luiz Araújo e Bruno Henrique, por terem aí tantos craques para servir dois dos principais setores ofensivos da América do Sul. No dia 29 de novembro a gente vai conhecer o primeiríssimo clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. E jogador bom para alcançar esse feito é coisa que não falta nem para Palmeiras e nem para Flamengo. Bom, aí você então decide para que lado vai, qual é a sua opinião e acrescenta a nossa produção, acrescenta aqui os números na temporada de Abel Ferreira já atualizados e Felipe Luiz. Na temporada foram 66 jogos
do Palmeiras, 65 do Flamengo. O Abel tem 40 vitórias, o Felipe Luiz tem mais, tem 43. Empates, eles estão iguais em 14. Derrotas, o Abel teve mais derrotas que o Felipe Luiz, são 12 contra 8. Aproveitamento 67,7% para o Abel, 73,3% para o Felipe Luiz. A nossa bancada discutiu sobre o tema. Mas vai o Santos, né? Isso, vai o Santos. Só que antes tem uma pergunta que tá bombando, tá todo mundo, né? Porque o Abel foi perguntado, mas como ele não disse nada, eu transfiro a pergunta para a bancada. Perguntaram pro Abel assim: o Everton já tá voltando pro campo e tal, pra final da Libertadores, o Everton campeoníssimo, titular absoluto do Palmeiras, o Carlos Miguel é o cara que estão projetando para ser o titular. O que você vai fazer? O Abel falou: não quero falar sobre isso. Final da Libertadores, se você tem os dois goleiros em condição, quem joga Palmeiras? Everton ou os dois em condição? O Everton. O Everton, Carlos Miguel, você é o Everton. Para você, Alex? Hoje ainda é o Carlos Miguel, porque o Everton tá voltando agora. Não vai dar tempo condição. Pergunta ele vai daqui até... Ele ganha condição de jogo. Não vai ter ritmo de jogo para isso. Não vai ter. Carlos Miguel. Carlos Miguel, PVC? Os dois em condição física, eu voto o Everton. Mas o Everton não vai ter condição de jogo. Porque faltam 2 semanas. Ele é goleiro e quebrou a mão. 15 dias. Ele é goleiro e quebrou a mão. 15 dias. Chico. Por mais que o Carlos Miguel tenha falhado no gol do Roleiser, nós tocamos no assunto, mas no gol do Roleiser? Não. Falhou? Falhou no gol do Roleiser? Você gosta de uma polêmica. A questão é... Chutou no meio do gol. Carlos Miguel ou Everton? O chute foi forte, mas ele podia ter pegado. Você gosta de uma crise também? Ele podia ter pego o jogo. Podia ter pego a bola. Carlos Miguel ou Everton? Apesar disso, eu vou votar no Carlos Miguel, porque ele está com mais ritmo de jogo. Goleiro tem que ter ritmo de jogo. Miller, para você. Você concorda com o pessoal aí? Os dois em plena forma? O Everton. Os dois em plena forma, mas aí voltando 15 dias. O tempo é inimigo do Everton, tem que jogar Carlos Miguel. Zé Paz. Carlos Miguel e vai jogar o Carlos Miguel. E você em casa? Olha só, Zé Paz vai jogar o Carlos. Eu gosto Miguel, assim. Repórter, voltou da praia, animadão, Zé Paz, né? Passou o final de semana. Animadão, né? Só na malemolência, o nosso Zé Paz. Eu gosto do Zé Paz. A família não é bom, né? Agora vai rever o hotel e tal. Mas vamos seguir então. Eu quero o outro lado desse Palmeiras e Santos. Falamos do Palmeiras, do Flamengo. O Santos de Neymar bateu o Palmeiras por 1-0 e o Neymar tinha sido cobrado no decorrer da semana. O Thiago Salazar mostra agora a vitória do Santos com o viés santista na tela. Clássico é guerra. A figura de linguagem, nesse caso, explica a maneira como os santistas encararam a partida com o Palmeiras no sábado. Em meio ao desespero de perceber o risco de um novo rebaixamento, a esperança de que Neymar ressurja, como eles tanto querem. Hoje o Neymar pode se redimir e daqui pra frente o Santos embalar e sair desse sufoco. Acho que o Neymar vai querer dar uma resposta pra torcida e principalmente pro Ancelotti, que não tá nem aí pra ele. Ele vai mostrar quem é o Neymar Júnior e pra que ele veio. Todo clube teve uma semana difícil, ele também. Neymar foi o último a deixar o aquecimento, sob aplausos. O apoio cresceu no anúncio da escalação e na palavra final antes da bola rolar. Mesmo longe de ser aquele Neymar, o craque alvinegro ainda dá trabalho para os defensores. Mas para vislumbrar o retorno à seleção brasileira e a convocação para a Copa do Mundo, por exemplo, talvez nesse momento Ancelotti esteja certo. O ritmo e a intensidade estão abaixo e as jogadas nem sempre saindo como ele nos acostumou a assistir. A postura ao menos mudou depois dos polêmicos chiliques no Maracanã. Vimos um Neymar tolerante com os companheiros e até apaziguador na discussão com a arbitragem. Pegaram muito a ele, mas ele é forte, sim? E ele preparou a semana dia a dia. Bueno, este dia, o próximo para chegar bem ao partido de hoje. Robinho Júnior entrou e mudou o clima até do próprio ídolo. O Santos então voltou a crescer e a Vila se encheu de esperança. O roteiro do jogo perfeito, da vitória improvável, do desafogo do desesperado, se confirmou no acréscimo. Um passe de Robinho
e gol de Roleiser. O apito final gerou mais emoção e alívio do que festa em Neymar. Él sabe que bueno, que vamos a exigir más de él y él se está preparando para eso. O torcedor, por sua vez, ganhou o final de semana dos sonhos. Nem mesmo o gás de pimenta da Polícia Militar, utilizado para conter uma grande confusão, foi capaz de estragar a festa dos santistas. Fé é o que move os santistas nesse momento, o que fez muitos deles acreditarem na vitória sobre o Palmeiras, que tira o Santos da zona do rebaixamento e que também derruba o rival da liderança do Brasileirão. É um time que está acostumado a competir hasta o final, que convierte goles y gana partidas ao final. Então acho que um dos pontos chave foi isso. Quem está esperando que o Santos vai cair, não vai cair. Nós tivemos Pelé e temos Neymar. Eu acho que o time tem que ser projetado para que tenha as flechas para que ele ache nas pontas. O time que o Santos tem hoje, não tem como abrir mão dele. E vamos pra cima dele, Santos! Vamos pra cima dele, Santos! Tá aí o viés santista do clássico. A gente fez uma avaliação de sequência do Palmeiras, Libertadores, né, do Flamengo, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Foi a sequência aí do Z4. Né? Vamos, antes da sequência, dá para puxar a tabela da segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente ver como é que ficou e a gente vem com a sequência, Chile? Desculpa, eu tô até invertendo essa ordem, mas seria interessante a gente colocar a tabela, né, de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente tinha colocado, o chileno tá rápido, o chileno tá cheio de malemolência hoje, ó. Tá aqui, ó. Já vamos lá, então, com a segunda página. Fizemos a primeira página. Então, a página 2, né, do Campeonato Brasileiro. 11º colocado, o Vasco. Ceará, 12º. Corinthians, 13º. Grêmio, 14º. Olha o Internacional com 37 pontos. Na 15ª colocação. O Santos, com essa vitória, foi para fora da zona do rebaixamento com 36, um a mais que o Vitória. Agora tá bonitinho o campeonato, como a gente gosta, todo mundo com a mesma pontuação. O Vitória é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, Juventude é o segundo, é o 18º, o Fortaleza é o penúltimo e o Sport agora está matematicamente rebaixado. Então o Santos 36, Vitória 35 e Inter 37. Deixa eu... Volta lá na primeira fase que você vai ver que tem 2 times com 34 jogos já. Ô, Garrafa, não é verdade. Pra mim, Sport e Fortaleza. Pra mim já foram. Ali acho que... Sport já foi mesmo. Esporte, matematicamente, Fortaleza, já foi. Juventude, pra mim já vai cair. Ali é a briga pra ver quem fica com a 17ª. Exatamente. Então vamos ver a sequência de Vitória e Santos. Vitória e Santos. Santos, ele tinha uma sequência que a gente falou aí, que era 2 vezes o Palmeiras, o Flamengo e o Mirassol. Passou com uma vitória frente ao Palmeiras, ninguém esperava, né? Agora tem o Mirassol jogando na Vila, meio de semana, depois o Inter, confronto direto lá no Beira-Rio, depois o Sport já rebaixado, jogando na Vila, Juventude... Que ainda pode estar vivo. Pode estar, mas muito remotamente vivo, mas... E aí, depois vai contra o Cruzeiro, que pode estar de olho muito, vai estar de olho muito na Copa do Brasil. Olha o caminho do Santos. Deu, teoricamente, uma melhorada aí. Deu. E o Vitória tem o Bragantino fora, o Sport fora, depois o Mirassol em casa, Palmeiras fora, Santos sai. Pra mim, Santos sai. Eu tô falando isso já há um tempo, o Santos não vai cair. Mas por causa da vitória contra o Palmeiras. Claro, eu ainda falava, se o Santos ganhar do Palmeiras, não cai. E a sequência do Inter, você tem, Alex? Do Inter? Tenho, que agora é um dos candidatos aí, né? O Inter pega o Ceará fora, no Castelão. Né? Confronto, né? Confronto. O Ceará é um time que nesse momento tá... aí pega o Santos, né, que a gente já viu ali. Depois é o Vasco em São Januário. Sim. Aí tem o São Paulo na Vila Belmiro ou no Morumbi, se o São Paulo conseguir reverter a situação do mando de jogo aí. E por fim, joga contra o Bragantino no Beira-Rio. É o último jogo. PVC, quem fica com a 17ª colocação, é claro que ainda tem Fortaleza e Juventude brigando por vaga, mas vamos pensar na primeira vaga ali da zona de rebaixamento. Santos, Vitória ou Internacional? Internacional. Internacional para o PVC. Eu tô achando que o Internacional está no viés mais baixo. O Vitória ganhou os 2 últimos jogos. O Juventude ganhou os 2 últimos jogos. O Internacional está pior do que o Juventude. Para o PVC entra o Internacional. Para você, Paulo? O PVC tem razão, até porque para esses times grandes, quando chega nessa fase aí, não sabe jogar.
Vitória, Juventude. Então, são clubes que estão acostumados a jogar nesse finalzinho. Pra você, de tabela entra Inter. Aí. Eu acho que Alex, Inter pode ter grande chance. Alex. Para mim também. Chico, mim, quem Inter entra? cai. Eu acho que entra o Vitória. O Vitória. Miller. Acho que o Vitória vai brigar para não cair com o Inter. Com o Inter, olha. Acho que o Inter ele entra ali. O que não fez essa vitória do Santos, a importância dessa vitória do Santos contra o Palmeiras. Porque a gente vê que o Inter, guerra contra o Mirassol, Garrafa, né? a gente vê que o Inter tá jogando uma bolinha muito pobre. O PVC fez a leitura correta aí, referente ao momento do Inter. Zé Paz? Vitória cai. Vitória. Vitória vai cair. O Santos não vai cair. Eu nessa aqui eu vou falar uma coisa. Eu tava cravando o Santos fora. O Santos não cai. Quem vai cair eu não sei. Aí é fácil. Aí é fácil. Do muro, não. A minha mãe também Olha os fala caras. Tô bem com a rapaziada. A minha mãe fala isso também. Tá brincando? O sobrinho fala aí, deve estar dando risada de você agora. Silvia. Ô, dona Silvia, pra senhora, caiu Vitória. O Vitória tem uma coisa ao contrário do Palmeiras, né? Porque o Vitória também mexeu com a tabela, porque ele voltou, porque o próximo jogo do Vitória é na quarta-feira contra o Palmeiras. Então ele vai fazer os 2 últimos jogos em casa. Ele vai ter essa vantagem, essa diferença na tabela, mas ele não faz os 3 últimos jogos. Igual. Mas tem uma diferença. Bom, agora, a pergunta é, nós mostramos aqui o viés do Santos com o Neymar em campo. O Rolezer realmente já foi dito lá atrás, né? Que foi uma peça fundamental, que Igor Vinícius jogou bem. E a seleção brasileira em campo. Brasão. A pergunta que eu faço para você em casa, vai respondendo pro Zé Paz. E para vocês estamos em data FIFA, a seleção vai jogar agora contra a Tunísia. Neymar ainda briga por vaga na seleção? Você viu o comportamento do Neymar? O Santos está saindo. O Neymar ainda tem chance de ir à Copa do Mundo? Enquanto vocês pensam, põe aí a seleção brasileira ganhando bem de Senegal. 2-0, hein? Vamos lá, na tela. Brasil e Senegal se enfrentaram na Inglaterra e a seleção canarinho começou dando trabalho para o goleiro Mendy. O gol era questão de tempo e quase veio nessa finalização do Rodrigo, que mais uma vez esbarrou no paredão. Porém, quando a bola caiu na canhotinha do Estevão, aí, meus amigos, não teve jeito. O ex-palmeirense deu um tapa nojento no canto da quase indestrutível muralha senegalesa. Brasil 1-0. O segundo veio pouco depois com Casemiro, que aproveitou a falta bem cobrada por Rodrigo e, em condição legalíssima, deu essa chapada para balançar o barbante. Os senegaleses até tentaram pressionar o Brasil ao longo da segunda etapa, mas ficou nisso. Brasil 2, Senegal 0. O próximo amistoso da seleção brasileira será nesta terça-feira contra a Tunísia. Antes de saber da bancada se Neymar, pelo que jogou 90 minutos ontem, né? Jogou o jogo inteiro. No outro jogo já foi reclamado, o Voivoda tá me tirando e tal, eu que vou sair. Então eu quero a opinião de cada um deles. Vou fazer um rápido ping-pong com o PVC, porque a seleção brasileira a gente tem feito muito, quase que diariamente aqui, ou melhor, quase semanalmente aqui com a nossa bancada sobre a seleção do Ancelotti. Eu quero ouvir o PVC, então, no pique. Ô, PVC, a base da seleção tá montada, Tá. É essa daí? Essa daí. Jogou bem ontem. Militão na lateral direita, o cara vai jogar por ali? Vai jogar de lateral direito. Só que ele deve jogar de zagueiro amanhã porque o Gabriel Magalhães teve uma distensão. Seleção brasileira pode ter o Estevão como uma das principais peças, pelo que disse o Ancelotti, e é uma seleção que talvez não tenha um centroavante, ficaria Estevão, Vini, Rodrigo e Matheus Cunha brigando e o Rafinha entrando no lugar de um desses, é por aí? O que você Eu avalia? acho que é o Rafinha no lugar do Rodrigo. E o Matheus Cunha, que pode ser hora meia, hora centroavante. O Ancelotti está meio encantado com o Matheus Cunha. Endrick tem chance na seleção de ir à Copa ainda? Muito difícil. Depende, ele pode fazer um primeiro Só se semestre. ele voar no Lyon. Só se voar no Lyon. O trabalho do Ancelotti... Só se ele for no Lyon. Ou o Tigrinho, hein? Tem o Tigrinho também pra Trabalho entrar do aí. Ancelotti, bom, regular? Eu acho o trabalho do Ancelotti bom. O problema é que a gente tem 4 anos de não trabalho. Então ele está tentando construir uma... Pegou terra arrasada. E o PVC, então, é que vai dar a última opinião sobre Neymar. Agora, Zé Paz, Neymar, pelo que está mostrando,
Brasil joga com a Tunísia na terça, né? É. Terça, depois tem Croácia e França, são os 3 amistosos antes da Copa do Mundo, programados. Tem um amistoso provavelmente em maio. No Brasil. Mas, no Brasil. mas No enfim, Brasil, a próxima Estados data Unidos. FIFA é Croácia e França. O Neymar, te dá a sensação de que vai à Copa do Mundo, que o Ancelotti chama ele, ou não? Eu acho que o Neymar vai, o Brasil, seria interessante ter o Neymar, não sei se como titular, mas como reserva, o Ancelotti olhar para o banco, ter ele ali, ter uma opção diferente, um cara que tem uma história gigantesca no futebol, acho que vai acabar sendo levado. Miller, o Neymar vai à Copa do Mundo? Olha, o Garrafa, mesmo ele estando 30% da sua condição, ele tem que ir. Por que, Miller? Por conta da qualidade dele. Da qualidade dele, colocando ele perto da área. Ali ele vai arrebentar. Num lance ele pode definir o jogo. Exatamente. Você então já antecipa o seu voto, Neymar? Antecipo. Acho que o Neymar tem que ir. Claro, vamos torcer para que ele não se machuque de novo, não fique 2 meses parado por causa de uma lesão muscular. E esse risco é grande, porque ele ficou muito tempo parado, anos parado. Então agora que ele está tentando de novo ter uma sequência. Eu não me assusto com um rendimento agora não tão bom, tecnicamente falando. Eu fico preocupado com o lado físico dele. Eu quero ver a evolução física. Na virada do ano, vai ter aí o começo do Paulistão. Ele deve ficar no Santos, eu acho. Vai renovar aí pelo menos até a Copa do Mundo. E aí sim, se ele não se machucar, o Neymar tem que estar na Copa. Chico Lang, o Alex até puxou, ele quebrou a sequência, puxou porque ele está entendendo. Desculpa. Não. Eu tô pontuando como algo assim de convicção. Que o Neymar, eu tô ansioso para ouvir o PVC. Você viu que o PVC foi cirúrgico, né? Garrafa, o grande inimigo do Neymar... É ele mesmo, né? Não, são as contusões. É isso. Que é normal. 3 anos parado, cirurgia. E o comportamento, Miller? Sei lá. Não, acho que só as contusões. Ele tem que se cuidar para não se contundir. Ele não pode jogar 90 minutos todos os jogos. Ele tem que se cuidar até a Copa do Mundo. Ô, Gapa, você acha que se o Ancelotti for sacar o Neymar, você acha que o Neymar vai xingar o Ancelotti no campo? Ele não é louco, ele sabe quem tá lá. É outra situação. Chico, para você, o Neymar deve ir à Copa do Mundo, deveria estar no grupo, se continuar nesse processo de evolução, ou você acha que ele não tem a intensidade que o Ancelotti falou, né, PVC? O Ancelotti falou, o seguinte, no jogador não deu nome, tem que ter intensidade para jogar. Você acha que vai chegar lá? Você sabe que o Ancelotti não é um inocente nessa história toda, né? É um cara malicioso, é um cara que tem experiência, né? E títulos, ele ganhou quase todos os títulos que ele disputou, como jogador e como técnico. Então eu acho que ele tem que ter uma conversa com o Neymar. Neymar, senta aí, senta aqui, vamos conversar. O que você quer da sua vida? Eu preciso de você na Copa. Teve alguma conversa, PVC? Conversa, PVC? O PVC é muito bem informado no bastidor. Teve alguma conversa? Chegou algum recado para o Neymar do Ancelotti? Não chegou. Mas deveria o máximo ter, que chegou foi ele dizer, ele tem meu número, o Neymar deve ter meu número, e Rodrigo tem meu número também. Não sei, não vou falar, não ligue para ele. Eu quero, segura o PVC, que eu quero a opinião do PVC. Eu quero a opinião o Chico vai complementar. Eu quero a opinião do PVC, se ele entende que o Ancelotti chama e se ele chamaria. Chico, complemente. Não, eu só estou dizendo o seguinte, o Neymar então que passe a mão no telefone e ligue. Né? Liga para o Ancelotti, qual é o problema disso? É só jogar bola, Chico. Não precisa ligar nada, tem que ter humildade nessa Você hora. levaria? Eu levaria o Neymar. Eu vou fazer uma enquete aqui, ó. Atenção, PVC quer fazer enquete. Pois não, PVC. Vou deixar o Paulo Sérgio fora dessa daqui. Você responde e depois o Miller responde. Aos 33 anos de idade, quem jogava mais, Neymar ou Miller? Quem jogava mais? Essa é fácil. Tá sacanagem. Né? Essa é fácil. PVC, essa é muito fácil de responder. Paulo Sérgio, PVC vai responder essa também. Paulo Sérgio, Neymar, você levaria a Copa do Mundo? O PVC já diz que a base está montada, Militão na direita, o Estevão é homem de referência do Ancelotti. Você, Tetra, assim como Miller, levaria Neymar? O Neymar da semana passada eu não levaria. Até porque foi um Neymar que... Na semana passada estava tão bonzinho comigo, essa semana estava tão áspero. Não, as coisas mudam. Até porque... Também, né? Porque tem tempo, então, é o que eu estou falando. O Neymar da semana passada eu não levaria. Pelas atitudes. Até porque quando você fala em intensidade, você tem Estevão, você tem o Vini de um lado, você tem o Rodrigo, mas todos correndo e correndo muito, Rafinha, e voltando para marcar. Rafinha, e aí você pega, Zé...
e põe ele no banco. Aquele Neymar da semana passada, põe ele no banco, estraga o grupo. Então, tem que conversar muito, Chico. É lógico. Muito, tem que conversar muito. Porque a seleção de 94, nós tínhamos jogadores importantes, jogadores que eram titulares. O próprio Miller está aí, poderia ser titular daquela seleção. Mas nós não, nós optamos para ajudar a equipe, nós optamos para sermos campeões do mundo. Nós tínhamos um Raí no banco, nós tínhamos Viola, eu, Cafu, nós tínhamos esses jogadores no banco e nós estávamos lutando por um objetivo só. Agora, se o Neymar não entender isso, não levaria. Olha só, aos 33 anos de idade, o Paulo Sérgio estava indo para Roma. Respondendo a enquete. Atenção, PVC está respondendo a Porque, enquete. assim, eu tô Repita a brincando. enquete, PVC, desculpe. Aos 33 anos de idade, quem jogava mais? Neymar ou Miller? Responda-me. O Miller. Mas disparado. É longe, cara, é muito Disparadamente. fácil. O Miller, eu estou fazendo uma conta aqui, claro. o Miller tinha 33 em 99. Em 99 estava arrebentando no Cruzeiro. Foi campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. E aos 33, Copa do Brasil de 2000. De 2000 Mas não deu seu voto sobre Neymar ainda. Aos 33, o Paulo Sérgio estava indo. Aos 32, quase. Tá no o Paulo Bayern. Sérgio foi campeão da Champions pelo Bayern. Né? Mundial de Oliver Clubes. Kahn, Link, Em plena forma. Kufu, Sayol, Hargreaves, Effenberg, Lizarazu, Mehmet Scholl, Salihamidzic e Elber, e você dando. Você entrou no final. Então, Então, por que assim, o problema do Neymar são as lesões? Mas por que ele tem lesão? Se esse aqui aos 33 não tinha, esse aqui aos 33 você vai não responder tinha. essa pergunta na sequência. Segura. Eu quero ainda, se o Ancelotti, você tem informação, se ele vai ou não chamar o Neymar, eu quero a sua opinião. Só que a gente falou sobre o Estevão. Né? A coletiva de ontem do Ancelotti foi emblemática sobre o Estevão. E eu perguntei pro PVC aqui. Ele pode ser o cara da seleção? Se liga na tela, Ancelotti, sobre Estevão. Estevao está un poco más abierto a la banda derecha, ma Estevao tiene un talento incredibile. Para mí è una sorpresa ver un giocatore tan joven con este tipo de talento. Increíble no tiro, muy preciso, muy contundente. Brasil tiene con él futuro asegurado. PVC recebeu um elogio de um gigante desse. O Ancelotti é um técnico, é o único técnico da história campeão 5 vezes da Champions e o único técnico da história campeão nos 5 maiores campeonatos da Europa. Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. O Paulo Sérgio conhece o Bayern, é fácil trabalhar no Bayern. Ele pegou o Bayern pós-Guardiola e foi campeão. Então, PVC, ele vai responder se ele, PVC, levaria o Neymar e se o Ancelotti pode levar. Segura. E teve confusão na Série B. Separa as imagens da confusão na Série B, tá pegando fogo. O PVC vai responder se vai. O Ancelotti pode levar ou não, se ele tem essa informação, e se ele levaria ou não. PVC, você... Para. Tô parecendo o João Kleber com essa história. Ô PVC, primeiro, você acredita que o Ancelotti vai levar o Neymar ou não? Não acredito. Não, eu acho que ele não vai levar. Não dá para cravar isso agora, claro, mas eu acho que não quem vai convoca levar. É ele. Não é uma informação, é uma sensibilidade daquilo que você está vendo. A informação é assim, ele sabe que ele vai empurrar o problema para frente o quanto ele puder. Ele tem que montar um time. Se ele tiver um time montado e o Neymar estiver voando, vem aqui, a condição é essa aqui, você vai jogar igual o Miller no Cruzeiro em 2000. Depende do Neymar. Entra, arrebenta com o jogo e volta, e fica no banco e entra de novo, arrebenta com o jogo. Você levaria? Não. Hoje Por quê? não. Porque ele não está jogando. Ontem, foi o que eu falei, ontem ele não jogou mal, mas também não foi destaque do jogo. Quando ele chegou, ele estreou já 5 de fevereiro. Se eu dissesse para você, no dia 16 de novembro, nós vamos estar discutindo o Neymar jogando de centroavante para tentar salvar o Santos do rebaixamento. Você tinha me deixado aqui ou você tinha me internado? O divisor de águas pro Neymar vai ser o Paulistão.
Paulistão. É isso. O brasileiro começa 28 de janeiro. Também, Não, mas assim, até porque o Paulistão acaba em março. E em março é a última convocação. O Brasil tem chance de ser campeão do mundo, PVC? Por quê? Porque o futebol está muito igual. Muito igual. Então você pega um jogo como, por exemplo, França e Ucrânia, semana passada, a França arrebentou com o jogo no segundo tempo. Mas no primeiro tempo estava 0-0. Você pega o jogo Inglaterra hoje contra a Albânia. A Albânia deu um calor na Inglaterra, a Inglaterra foi fazer o primeiro gol com 30 do segundo tempo. Ganhou 2-0. A Inglaterra ganhou todos os jogos. Mas ela ganhou com um gol no último minuto contra a Sérvia na quinta-feira e ganhou hoje com... Mas essas três seleções, Espanha, França e Argentina, ainda estão na frente do Brasil. Para fechar, a Itália na repescagem tem chance? Depende do sorteio de quinta-feira. Você sabe o que pode acontecer? Perdeu de 4-1 para a Noruega? Perdeu 4-1 para a Noruega. A Noruega foi para a Copa e a Itália vai pegar na semifinal da repescagem, que são 2 jogos da repescagem. Primeiro joga em casa. Ou contra a Suécia tirou a Itália em 2018. Ou contra a Macedônia do Norte, tirou a Itália em 2022. Ou contra a Irlanda do Norte, tirou a Itália em 58. Ou contra a Romênia, ou contra o País de Gales. Todas essas equipes estão muito mal. Gente, Paulinho. Sim. Zé Paz, temos a enquete presentes aí pra gente fechar, Zé, é isso? O resultado da enquete, a galera votando que é pequena a chance do Palmeiras ultrapassar o Flamengo no Brasileirão, 30% dos votos. Kit 1, camisa do Galo, relógio do Mesa Redonda pro Gilson Barbosa, lá de São Roque, abraço pra ele. Kit 2, camisa do Santos, quadra tática e luva pro Jader de Almeida, lá de Mauá. Obrigado, Zé, boa noite. Miller, boa noite. Chico, boa noite. Alex Miller, boa noite. Paulo, boa noite. PVC, só agradecer. Você é fera, é demais. Que delícia fazer o programa com você e ter você aqui. Beijo, Garrafa. Um abração. Valeu. Tá certo. E agradecendo, claro, o carinho da sua audiência. Muito obrigado. Continue com a gente amanhã às 6 da tarde. Michele Janela comanda todo o nosso time no Gazeta Esportiva. Obrigado pelo carinho da audiência mais uma vez. Tchau, tchau. Até domingo. Tchau, tchau. Amanhã tem Gazeta, hein? Tchau.